Alô? Oi, vamos lá, vou começar aqui. É porque apareceu aqui que essa reunião está sendo gravada pelo anfitrião ou um participante. Isso, Foi por mim proprietário da mesmo. conta, pode assistir essa gravação se ela estiver qualquer participante. Mas por que está escrito isso? Entendi. Pronto. Clicar em entendi. Pronto. Beleza. Para Finalmente. você também, Lobão? Ah, Tô tentando clicar aqui, mas não tá peraí. indo, não entendi. Engraçado que nunca apareceu isso aqui. É engraçado, né? Caramba, eu clico em entendi, não vai. Mas vai assim mesmo. Só não Dá tô para ver, conseguindo. né? Dá pra ver mais ou menos, né? Vai assim mesmo. Beleza, então. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três. E começamos mais um episódio de Nos 90. Hoje o nosso papo em grande estilo. Na minha bancada virtual temos ele, Rafael Lobão. Conseguimos aqui chamar um Lobão, né? Olá, Daniel. Olá, canal nos 90. Hoje a gente está com uma pessoa mais que especial, mais do que lenda, Arnaldo Brandão. Tudo bem, Arnaldo? E aí, tudo bem, Lobão? Tudo bem, Daniel? Rafa Tudo. Lobão. Ó, Arnaldo, tem muita história. Consegui aqui chamar esse Lobão aqui de Araque, mas ele também tem muita história e muito que puxar aí de curiosidades, de fatos, perguntar realmente o que aconteceu. Muita lenda, muita história. A gente está aqui com o Arnaldo Brandão, cara, tem muita história. O cara é lenda viva aí. Tava em grandes momentos com grandes pessoas, tem muita história aqui, é uma grande honra aqui pro podcast aqui conversar com você, viu, Arnaldo? Pô, obrigado pelos elogios. Eu agradeço muito essa referência toda que você está falando aí. Espero corresponder às expectativas. Então, com certeza. Lobão, vai, puxa o bonde aí, tem muita história ainda. Eu saber, assim, do começo mesmo, como é que se formaram o Bubbles, né? The Bubbles foi a sua primeira banda. Como é que foi que você conheceu o pessoal? Você É, já eu, eu, ouvia Rolling Stone? É, eu comecei a tocar com 16, 17 anos num conjunto na escola, no Colégio Santo Inácio, onde eu estudava. E dali eu comecei, alguém me viu tocando, tinha um conjunto ali, tocava na Praça São Salvador, aqui no Rio de Janeiro, chamado The Divers. Eu tinha uma banda chamada Viet Cong. Nossa. Aí, do Viet Cong, eu fui para o Divers. E do Divers, o Renato Ladeira me viu tocando, e o baixista tinha saído, e então o Renato Ladeira me chamou para tocar no The Bubbles. E era uma época que o The Bubbles estava em uma mudança radical, porque o irmão do Renato, o César Ladeira, tinha saído da banda e tinha entrado o Pedrinho Lima, que é também um dos maiores guitarristas de rock que eu tive o prazer de tocar. Aprendi muito com ele. E o Pedrinho tinha tido uma banda com o Rick Ferreira e com o Dade. E ali eu aprendi, comecei a tocar. Então ali eu já, como eu via muito Rolling Stones e Led Zeppelin, a gente começou a fazer covers do Rolling Stones e do Led Zeppelin e do Cream, que era uma banda que a gente adorava. E ali começou então o The Bubbles com uma nova sonoridade, né? Uma sonoridade mais pesada assim. E ali a gente começou a fazer muito sucesso nos bailes, tanto na Zona Norte quanto na Zona Sul. Logo depois, o Macalé viu a gente tocando. O Raul Seixas já tinha visto a gente tocando, tinha chamado a gente para gravar um disco com o Lincoln, mas o Raul era Raulzito ainda, ele era produtor na CBS. É isso que eu ia falar, Então, ele ainda não era o Raul, né, que todo mundo tá acostumado, ele estava ainda por trás ali, né? E exatamente, era o executivo da gravadora. Ornado, uma curiosidade, até eu já escutei algumas entrevistas, alguns até participações suas em podcast também. E como que era essa visão do Raul nessa época? Porque eu sei que depois vocês se encontraram, tudo, aí teve um outro relacionamento. Mas como que era ele antes, Olha, assim? o Raul era um cara muito educado,
na dele, falava muito pouco. Assim, no estúdio, eu fiquei conhecendo ele no estúdio, porque foi o Leno e ele que chamaram a gente, eu não conhecia nenhum dos dois. E eu me lembro que a gente chegou no estúdio e o Raul tinha uma vitrola, essas vitrolas portáteis, e ele levou a vitrola portátil para o estúdio e botou um disco do Mountain, que era uma banda que eu já conhecia também, mas eu não considerava o Mountain uma grande banda, porque já, quer dizer, a banda, hoje eu acho o Mountain uma grande banda. O guitarrista era o Leslie West, guitarrista fabuloso, mas eu Sim. achava uma banda derivada de outras bandas, não tinha assim, achei estranho o Raul botar aquele som como se a gente já tocava aquilo tudo, né? Quer dizer, a gente já Sim. tocava Led Zeppelin, Rolling Stones, o Mountain era apenas mais, mas eu me lembro, achei engraçado essa característica dele botar para a gente ouvir o Mountain, como se a gente não conhecesse, só que a gente já conhecia o Mountain já, entendeu? Como Me se lembro desse detalhe, mas ele deixou a gente, deu total liberdade para a gente fazer o que quisesse no estúdio. Se não me engano, isso foi em 71. Se não me engano, foi a primeira vez que eu entrei no estúdio para gravar. Ó, que legal. Se não foi a primeira vez, foi a segunda vez, mas acho que foi a primeira vez. Agora, recentemente, eu li no jornal que foi o primeiro disco gravado em 8 canais. É um Olha. detalhe que eu nem sabia, porque quando a gente gravou o nosso compacto, quando a gente foi gravar com o Raul, a gente já tinha tocado. O negócio foi o seguinte: em 1970, o Macalé e o Naná Vasconcelos, junto com o Capinã, estavam para dirigir um novo show da Gal Costa, Boa. 69 para 70. E aí eles chamaram a gente para tocar com a Gal, e era The Bubbles ainda. Então, a quantidade de informação que eu recebi, eu tinha 17, eu tinha 18 anos, Nossa, novo 69. pra caramba. Então, a quantidade de informação que eu recebi através do Macalé, as fitas cassetes vinham do Caetano e do Gil, eu já era fã da Tropicália. E a gente fazia muito show com Mutantes no Rio de Janeiro. Sempre que Mutantes vinha ao Rio, a gente se abria para o Mutantes. Então a gente ficou amigo do pessoal do Mutantes, eu era fã do Mutantes. Mas essa transação com o Macalé e com o Capinã, e com a Gal Costa, com o Naná Vasconcelos, com o Márcio Montarroios, com o Ion Muniz, eram músicos assim muito superiores a gente, e a gente aprendeu muito com eles, né? A gente tinha o nosso som pesado que eles não tinham, mas em termos de harmonia, de composição, de como fazer os arranjos e tudo, eu aprendi muito com o Macalé. Então esse aprendizado foi muito forte. Quando o Raul chamou a gente já em 71 para trabalhar com o Leno, a gente já tinha uma bagagem muito forte e a gente já não era mais The Bubbles, porque em 70 eu resolvi comprar os ingressos, resolvi comprar uma passagem de avião e ir para a Ilha de White, para ver o festival na Ilha de White. Então fomos nós três, eu, Pedrinho Lima e o Gustavo Schroeter, baterista fabuloso também, que depois foi tocar na Cor do Som. E a gente então foi para Londres para ver o festival da Ilha de White. Quando a gente voltou da Ilha de White, eu forcei uma barra com a banda e com o empresário da banda, porque a gente ganhava dinheiro e fazia muito sucesso. E eu resolvi mudar o nome da banda e começar a cantar em português. Isso provocou um pequeno estrago, assim, um pequeno estresse na banda, porque o Renato não queria essa mudança, mas eu consegui convencer o Pedrinho Ô, Arnaldo, e e o você acha que foi Gustavo. por conta ali desse movimento da Tropicália que você resolveu mudar ou... Foi, com certeza, foi por causa do Com movimento do certeza. Tropicália e foi por causa do Festival da Ilha de White. Eu fiquei muito impressionado na Ilha de White, porque eu vi o show, vi o último show do Jimi Hendrix, vi o último show do Doors, vi o Free, vi o Leonard Cohen, vi Jethro Tull, vi Emerson Lake and Palmer. Então, uma bagagem muito aprendizado muito grande. A gente ficou um mês na Europa. Depois a gente viu o show do Rolling Stones em Paris. Então, tudo isso, junto com a influência do Tropicália, eu decidi começar a compor. A gente já fazia algumas músicas em inglês, resolvi começar a compor em português. E o Leno se apaixonou por algumas dessas músicas e gravou algumas dessas músicas, mas elas foram censuradas, porque a censura era muito esquisita a censura, né? Eles implicavam com algumas Sim, palavras. Essa censura burra e ridícula, sim. mas muito castradora para os artistas, né? Fora a repressão toda que rolava, né? A ditadura foi uma coisa horrível, né? Enfim, mas eu forcei uma barra e virou The Bubbles, e foi aí que a gente foi então tocar com o gravamos essa coisa com o Leno, né? E fomos tocar depois no Festival de Guarapari. Ali foi ali que eu resolvi
foi uma série de conjuntos. Eu resolvi sair do Brasil e sair da banda também, porque eu achei que eu tinha que aprender mais música e a repressão no Brasil era muito estranha. Eu achei que não ia dar certo, que não valia a pena ficar apanhando da polícia e sofrendo blitz toda hora, sabe? Sendo escorraçado dos lugares porque tinha um cabelo muito grande, ou porque queimava fogo. Você lembra de algum fato, alguma coisa que te implicara, algum coisa que Não, ocorrida, assim? eu tive sorte, mas eu tive uma amiga minha que foi estuprada por estar fumando um baseado na praia à noite, né, pela polícia. Né? Caraca. Deus. Quer dizer, a violência era muito grande. E vários amigos meus presos, ainda teve aquela perseguição da ditadura. E como eu não me encaixava nem com a esquerda nem com a direita, porque meu negócio era tocar, mas eu odiava a ditadura, mas o pessoal de esquerda considerava a gente alienado, influenciado pelo imperialismo americano, pelo rock americano. E a direita achava a gente também alienado porque a gente se drogava, usava ácido, queimava fumo. Então, a repressão era muito grande. Era uma coisa horrível. Eu tive muita sorte de ter sobrevivido a essa época, mas um dos motivos que eu sobrevivi foi ter, por exemplo, no Festival de Guarapari, eu me lembro claramente que a polícia impediu os hippies de entrarem. Qualquer pessoa que tivesse cabelo grande um pouco demais, a polícia impedia os hippies de entrarem no festival. E no palco tinha um policial dando uma geral em quem entrava no palco. Quer dizer, uma coisa Nossa. absurda, né? Como eu gosto muito de queimar fumo, para fumar um baseado, ter que fumar um baseado escondido embaixo do palco. Uma complicação. Né? Era tudo muito difícil e por isso que eu resolvi sair do Brasil. Mas eu aprendi muito, né, nesse período com o Macalé. E com o Raulzito foi essa experiência de estúdio que ele deixou a gente muito à vontade. Isso foi uma coisa excepcional. Não sei se a gente gravou um compacto em 71 para o Festival da Canção, uma música do Eduardo Souto Neto, outra música do Pedrinho Lima, chamado Sem Nada. E nesse compacto, eu me lembro que foi 4 canais. Foi produzido pelo Ademir. Só que eu não me lembro agora se foi o Ademir que... Se a gente gravou primeiro com o Ademir, depois gravou com o Leno, ou se foi ao contrário, se a gente gravou com o Leno Aham. primeiro, depois com o Ademir. Eu não me lembro agora, não me lembro se as gravações de Leno foram no início de 71, não me recordo isso direito. Mas, de qualquer maneira, foi uma das primeiras experiências que eu tive no estúdio. E foi muito agradável o fato, tanto do Raul quanto do Ademir, o DJ, que estava produzindo o nosso primeiro compacto, ter deixado a gente à vontade, sabe? Foi uma coisa espetacular, porque logo depois, quando a gente foi... Esse show que a gente tocou com a Gal Costa, na Boate Sucata, com esse repertório todo que o Gil e o Caetano tinham mandado para ela, quando a gente foi gravar, a gente entrou no estúdio, a gente foi barrado no estúdio porque o Manuel Berenboim, que era um produtor na época que produzia esse pessoal da Tropicália e produzia na Polygram, na Philips na época, barrou a gente porque a gente, além de estar queimando fumo, a gente tocava muito alto, né? Então, a gente tinha feito um arranjo de London London lindo e fomos barrados do estúdio e depois ele chamou o pessoal de São Paulo, é um grande guitarrista que eu esqueci o nome agora, mas que famoso, que hoje ele mora na Alemanha, para gravar, e ele fez um arranjo completamente diferente e London London estourou com a Gal Costa, um arranjo mais assim, mais latino. O nosso arranjo era mais baseado no Birds. Mas enfim, foi algumas dessas várias frustrações que me levaram a abandonar o Brasil. Sim. E você acha que se você tivesse ficado no Brasil, a sua carreira seria diferente? Porque a bolha tinha ali um público, mas o rock não estava chegando na grande massa, né? Raul Seixas e a Rita Lee ainda estava começando a carreira solo ali. Como é que você acha que ia ser É a sua verdade, carreira com banda? sinceramente, hoje eu me arrependo de ter saído da bolha, porque teve algumas implicâncias do Renato comigo, porque eu arrumei uma namorada, e a gente era muito doidão, tomava ácido, queimava fumo, mas na hora do show era super responsável. E o pessoal começou a beber cachaça e a cheirar cocaína. E eu era contra a cocaína e contra a cachaça. Então, eu tive alguns atritos com o Renato Ladeira por causa dessa mulher, dessa namorada que eu arrumei lá em Guarapari, que é a mãe dos meus filhos. E de tudo isso somado, e a situação do Brasil, na época do Médici, tinha um lema que chamava Ame-o Brasil, ame-o ou O deixe-o. deixo, E exatamente. eu como tinha um problema sério com o Brasil, porque aos 4 anos de idade, meu pai mandou a gente morar com os avós dele em Portugal.
E quando eu voltei para o Brasil em 10 anos, foi muito difícil me adaptar ao Brasil. Na verdade, eu estou tentando voltar ao Brasil até hoje. Até hoje eu tento me adaptar ao Brasil. Então, naquela barafunda toda, eu resolvi sair. Quando meu filho nasceu em Londres, aí eu resolvi ser um músico, acompanhar os cantores, né? Quando eu vim passar as primeiras férias em 74, eu morava em Londres, e vim passar a primeira vez em 74, o Gustavo Schroeter, que era o baterista, me ligou e falando, olha, o Raul quer gravar com a gente. Eu falei, mas que Raul? Falei, o Raulzito agora gravou um compacto, Let Me Sing, no Festival Internacional da Canção. A gente tinha participado um ano antes do Festival Internacional da Canção. Mas como eu estava em Londres, não estava sabendo de nada, acho que foi em 72 que o Raul participou desse Festival Internacional da Canção, ou 73, com Let Me Sing, e ele chamou então a Bolha para gravar. O Raul realmente era muito fã da Bolha, chamou a gente para gravar 4 músicas. E fomos gravar então no estúdio da Philips, o mesmo estúdio que tinha barrado a gente há alguns anos antes, o Manuel Berimbau. A gente foi gravar e gravamos com o Raul, então gravamos o Como Vovó Já Dizia, Ó, Não Pare na Pista, Trem e O Medo da Chuva. E eu fiquei muito caramba. impressionado com o Raul, com as letras e com a musicalidade do Raul. Aí que eu fiquei conhecendo realmente o Raul. Eu Porque foi um corte, né? Porque você veio, conhecia ele de um jeito, né? E depois você voltou e você encontrou uma outra figura, né? Na verdade. Exatamente. Que coisa. Ele mudou muito, né? Eu ouvi falar também que ele deixou o personagem doidão aparecer. Sim, Outra aí eu até. figura Deixa eu ver, a internet A gente está travando. tá travando um pouco, né? Mas aí fica até aquela pergunta, né? Será que ele sempre foi daquele jeito ou foi uma influência, na verdade, né? É, eu estava até vendo uma entrevista com o baixista do Renato e seus Blue Caps. E aí ele comenta sobre Tá, isso. tá travando. Ele comenta, ele fala que ele viu o Raul Seixas mudado. Ele falou: "Pô, Raul, você está deixando o personagem falar mais alto que você, porque ele era uma pessoa e de repente virou outra, né? Mas eu acho que tem muito a ver também com a época, né? É uma época que o pessoal mudou o estilo mesmo, porque no Brasil demorou para chegar, né? E Sim, caiu. sim, acho que caiu. Caiu. Espera aí que eu vou dar uma mensagem aqui para ele. Eu saí The da tela. Bubble. Se ele entrar aí, você dá um toque, tá? Beleza. É, vai puxando aí o que você, do que ele tá falando, vai puxando mesmo. Ele parou, É, parou parou na parte. nessa volta que ele voltou para gravar e reencontrou o Raul. Eu quero saber como é que ele conheceu o Raul, né? Ele não explicou como é que ele conheceu o Raul Ah, ele também. falou, você caiu. Você que ia, aí foi você. Foi Ele foi eu. gravar no estúdio e aí tava lá o Raul como produtor. Ele tava atrás ali, conhecia o Raul, mas como produtor ali, entendeu? Por trás ali do negócio. Então ele já Olha aí, tá vendo? conhecia, ele conhecia, mas ele conhecia como Raulzito. Ah, o Raulzito, produtor. Não conhecia, ele não era o Raul Seixas ainda, né? Foi, mas demorou, né, para ele pensar em voltar à carreira, porque ele tinha banda, mas era mais de acompanhar os músicos, né, o Raul Seixas. É, Aí então, depois porque ele ele embalou viu que não estava dando certo, aí foi
O Raul, ele foi ter o sucesso dele no final dos anos 70? Não, foi em 73. Ah, já, Ele sucesso, né? é o primeiro disco. O primeiro disco já foi sucesso, porque ele tinha lançado, era Raulzito e os seus Panteras, né? Ali no Ah, final dos anos 60, mas não deu certo. Aí ele ficou um tempão sem gravar nada. Ele gravou um disco, A Gran ele, Ordem Cavernista, que ele, era ele, Miriam Batucada ó lá, ó lá. e o. Aí voltou. Ô, Lobão, se quiser já puxar também desse gancho, também pode. Opa, e agora? Agora Agora sim, melhorou? voltamos. Caramba. Um minutinho, só deixa eu botar o telefone aqui. Eu tinha que botar no modo avião, porque se Ah, alguém entendi. ligasse, né? Não, tá certo. É, Esqueci de detalhe. Alguém ligou, por não, isso que caiu. Ah, entendi. mesmo. Então, Arnaldo, você estava falando que você foi para a Inglaterra, né? Como é que foi? Você mudou para lá já sabendo que ia trabalhar com música lá, ou você Não, eu foi fui. Eu, ali eu no queria. escuro? Não, o negócio é o seguinte: o sucesso. Eu tenho. Eu acho que hoje, recentemente, as pessoas falam na síndrome do impostor. O sucesso era muito grande que a bolha fazia, que o The Bubbles fazia. E eu achava que eu tinha que aprender mais sobre música. Na verdade, eu queria ir para Nova York, sabe? Porque eu queria ir para aquela Juilliard School e tal de música que era famosa já na época. Porém, eu fui barrado, porque eu tinha 20 anos de idade e para você ir para Nova York naquela época, para ir para os Estados Unidos, menor de 21 anos de idade tinha que ter autorização dos pais. E meus pais Hum, não autorizavam muito, porque eles achavam um horror essa vida de cabelo grande, roqueiro, calça ali, calça jeans, enfim. A minha família era muito disfuncional. Pai e mãe muito ruins como pais, entendeu? Era uma coisa meio complicada. Como eles não autorizaram, eu acabei indo para Londres. Mas eu fui para estudar mesmo, eu queria me aperfeiçoar como contrabaixista, porque era muito sucesso e todo mundo falava que eu tocava bem, mas eu achava que eu não tocava bem o suficiente. Então a minha ideia foi mais para estudar mesmo. Eu estava louco para comprar um sintetizador, que era a grande novidade da época. Então eu fui para Londres mais nesse sentido mesmo de estudar. E você encontrou uma Londres como? Qual que era o cenário ali de Londres, né? O cenário de Londres era sexo, drogas e rock and roll. Mas na Literalmente, verdade, né? era uma época de transição, porque eu me lembro quando eu saí de Londres em 74, vi o início do movimento dos skinheads em 73. Em 72 já tinha skinhead quando eu cheguei, mas era um grupo minoritário, né? Mas em 74 eu tinha aula perto daquela loja Sex, ali no final da Kings Road. Eu já estava morando no final da Kings Road quando meu filho nasceu, e eu me lembro da loja Sex, eu me lembro do início do movimento punk. Não era a palavra punk não existia ainda, mas eu me lembro bem dessa época de transição. E como se o Rolling Stones já fosse uma banda decadente Ó, e Pink Floyd então era considerado um horror. Eu adorava Pink Floyd, adorava Rolling Stones, mas eu fui bem nesse iniciozinho assim. Eu vi bem a, como é que se diz, o ovo ali sendo é. sendo aquecido ali pela, O ovo pela saindo galinha. da croaca, né? Exatamente. Movimento punk. Mas era muito intenso, porque eu tive a sorte de conhecer o Mick Taylor, que era o guitarrista do Rolling Stones. Fiquei muito amigo dele e ele convidou eu e a Cláudia, que era minha mulher na época, a mãe dos meus filhos, para ir morar com ele. Então você imagina, né? Eu vi o lançamento do Catch a Fire, Ó, que era caramba. um LP que do Wailers, né? Não era nem Bob Marley, era do Wailers. Fui apresentado ao Wailers, vi o show deles, porque a Virgin, acho que a gravadora fez um pequeno show de lançamento numa boate pequena, só para os grandes astros do pop rock. Eu vi o show da volta do Eric Clapton no Rainbow,
quando o Eric Clapton passou aquele momento difícil de heroína, né? E o Príncipe financiou esse show. Então foi uma época muito intensa, viu? De 72 até 74. Foi uma época realmente muito intensa. E você foi para Você, desculpa, e foi para estudar e também vivenciou tudo isso, né? Porque Isso é uma também, loucura, porque eu ficava me drogando, mas eu, ao mesmo tempo eu estudava música clássica. caraca. Depois de um tempo, meu dinheiro acabou. Então, para eu justificar para o meu pai que eu estava estudando, não para justificar, mas eu mostrei, meu pai não acreditava nada em mim, né? Então eu estudava música clássica, contrabaixo acústico com arco, e eu fazia a prova de 6 em 6 meses na Royal Academy of Music. E são 8 anos para você se formar como contrabaixista. Eu cheguei até o 6º ano, eu tenho um diploma de 6º ano Caraca, da Royal Academy of Music. Então caramba. não fui tão mal assim. Não, acho que Claro que se eu não não. tivesse me drogado tanto, eu podia ter chegado até o 8º ano, mas os excessos daquela época. Você acha ah, que, ó, mas aqueles, né? Tá trancada. Você acha que rola você voltar e fazer mais 2 aninhos aí? Tá trancada. Pô, Eu acho muito bom. difícil, mas foi incrível essa época, porque eu vivi uma vida de roqueiro e ao mesmo tempo de música clássica. Mas, por exemplo, eu nunca me interessei em ficar em Londres e trabalhar em música. Minha ideia sempre foi voltar para o Brasil. Ah, tá. Eu me lembro que me foi sugerido fazer um teste para o Faces. O baixista do Faces tinha saído. Então, eu fui chamado para fazer um teste e eu acabei não indo fazer o teste. Eu não tinha baixo elétrico, só tinha baixo acústico. E eu estava interessado em expandir meus horizontes musicais. Mas, por exemplo, hoje eu também me arrependo de não ter feito esse teste. Acabou entrando um baixista japonês, muito bêbado, no Faces nessa época, que era a banda do Rod Stewart e do Ron Wood. Caraca. ótima banda, inclusive. E você foi pego ali pelo rock progressivo que estava ali em voga? O Ou rock você... progressivo realmente me influenciou muito. Acho que foi essa vontade de querer aprender mais, foi vendo os shows dos roqueiros progressivos. Show do Yes, principalmente, do King Crimson, Genesis, foram shows que realmente eu ficava naquela fissura de querer aprender cada vez mais. Mas foi um pouco guiado pelo modismo, né? Porque a Inglaterra vive muito. Cada semana tem uma ideia diferente de música, tem uma ideia diferente de moda. Então, de uma certa maneira, isso me influenciou. Apesar de eu viver com o Rolling Stone, né? Eu vivia com o Mick Taylor, mas eu tinha uma influência muito grande. Mas hoje eu reconheço que minha banda favorita ainda é o Pink Floyd. Aprecio mais o Pink Floyd do que o Yes. Mas eu queria tocar que nem o Chris Squire, né? Eu queria ter aquela influência progressiva. Mas, ao mesmo tempo, também, na casa do Mick Taylor, a gente ouvia muito reggae e muito soul music. Aí, quando eu vi o show do Sly Family Stone, me apaixonei por aquele jeito de tocar baixo, né? Então, eu ficava navegando nesses extremos, né? No rock mais básico, no rock progressivo, na música clássica e no funk do Sly Family Stone. Então, Caramba. foi essa mixagem de informações é que me tornou o que eu sou hoje. E aí, assim, até uma pergunta. Por tantas influências, assim, quando você voltou para o Brasil, o que você conseguiu colocar, assim, em algum som que você reconhece que realmente foi aquilo que te deu aquela bagagem quando você estava por lá e que você conseguiu colocar algum trabalho seu, assim? Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar como músico acompanhando artistas. Meu filho era pequeno, Sim. estava casado, tinha que me virar para ganhar grana, então logo que eu voltei para o Brasil, em 75, comecei a trabalhar com Raul Seixas. A gente fez o primeiro Hollywood Rock. Aí o Raul já tinha mudado muito mais, aí o Raul já era aquele Raul que a gente conhece, um tanto quanto irresponsável, falando sobre drogas, né? Assim, falando não, mas usando uma quantidade muito grande de drogas e faltando aos shows. Eu nunca fui nos ensaios, mas uma pessoa muito generosa ao mesmo tempo. A gente virava as noites cheirando e conversando sobre tudo, e ele não gostava do Rolling Stones, eu adorava o Rolling Stones, então ele gostava do Elvis Presley e do John Lennon, eu achava que o Elvis e o John Lennon já tinham sido ultrapassados, então a gente ficava numa discussão assim, mas o Raul era muito criativo e muito engraçado.
Ô, muito Arnaldo, bem-humorado. até você falou de Elvis, eu escutei alguma coisa, um podcast, alguma entrevista, você falando, pô, e sempre usando essa referência, eu falei, bom, quando eu conversar com o Arnaldo, eu vou perguntar. Ah, o Elvis depois do exército, né? Como que ele não é aquela tem a referência do antes e o depois do exército. Qual que é assim? Só para me explicar, assim, qual que foi É, essa mudança? o que aconteceu é o seguinte, depois, muito tempo depois, lendo muitos livros e ouvindo muitas histórias, eu percebi o que tinha acontecido com o rock Tá. nos Estados Unidos. Quando o rock realmente, quando a máfia que controla, uma certa máfia, né, não digo que é máfia, mas que controla as rádios e as gravadoras americanas perceberam que ali tinha uma grana rolando legal, porque o Alan Freed tinha um programa de rádio, uma rádio pequenininha no sul dos Estados Unidos, e começou a tocar a música dos Brancos, do Elvis, do Jerry Lewis, mas junto com Chuck Berry e Little Richard. E Tá. quando eles faziam muitos shows e quebravam os teatros onde eles faziam shows, eles, tanto para as comunidades pretas quanto para as comunidades brancas, o Alan Freed foi perseguido. Eles fizeram uma armação com o Alan Freed, e esse Alan Freed, que era o DJ que impulsionou o rock americano, foi preso pelo jabá, que era uma coisa que sempre Ah, existiu nas rádios, mas foi preso pelo jabá porque era um pessoal novo e misturava preto com branco e tinha muita briga na plateia, a plateia quebrava os assentos, era uma música muito radical, muito primitiva, tinha aquela influência do filme da Juventude Transviada, do James Dean, que tinha morrido. Então, tudo isso misturado, houve uma pressão muito grande da máfia e eles botaram o Alan Freed na cadeia. O Alan Freed foi preso pelo jabá e eles prenderam o Jerry Lee Lewis, que casou com a prima de 13 anos. Quer dizer, o Jerry Lee Lewis saiu do mercado. O Chuck Berry que foi preso porque transou com uma garota branca. E caramba. Teve o, aquele e o Little avião. Richard, virou pastor, também com medo de ser preso porque era viado. Então, o empresário do Elvis, que era mais mafioso ainda, falou: É. Elvis, não tem outro jeito, para você poder subsistir no mercado, você vai ter que servir o exército, mostrar que você é o garoto bonzinho. Você não é esse garoto que rebola, meio afeminado, meio radical, meio bad boy. Então, botaram o Elvis para servir o exército. Quando o Elvis voltou do exército, as paradas de sucesso, as mesmas músicas, Tutti Frutti, quem cantava era o Pat Boone, eram cantores brancos bonitinhos que cantavam as músicas feitas pelos roqueiros mais radicais, que eram Chuck Berry, Jerry Lewis, Little Richard, Fats Domino, pessoal preto e pobre que inventou o rock. De uma certa maneira foi afastado e as gravadoras começaram a investir, sabiam que essas músicas a juventude gostava e comprava disco. Eles investiram em cantores caretas, Bob Darin, Pat Boone, vários cantores assim bonitinhos, branquinhos, americanos, cantando Tutti Frutti, o Blue, mas sem a parte sexual e radical dos roqueiros originais. E Teve depois é que o. eu conheci o Elvis através da minha irmã, o Elvis já servindo o exército, aqueles filmes do Havaí, Sim. ele GI, aquelas coisas todas. Então eu sempre achei o Elvis uma maior caretice. Depois é que eu vi descobrir o valor do Elvis muito tempo depois, Fala, naqueles Lobão. primeiros discos que o Raul me falava. Ah, E teve o acidente também de avião, né? O dia que o Rock morreu, o La Bamba, o É Buddy verdade. Holly, né? É verdade, Então, ainda teve acidente de avião que morreu o Buddy Holly. Isso é verdade, é, que era um gênio musical também e que inventou umas modalidades de gravação. Teve isso e teve também o grande Carl Perkins, que sofreu um desastre de automóvel, porque o Bruce Shoes era do Carl Perkins, é um grande guitarrista. Ele sofreu um acidente, não pôde se apresentar no Ed Sullivan e ficou meio relegado a segundo plano, mas é um grande compositor e um grande guitarrista. Eu acho pô, que essa mudança que possibilitou que o rock ficasse meio escondido e que os ingleses, então, redescobriram o rock para os próprios americanos, né? nossa. sim. E aí veio assim, essa caretice só foi terminar com o Beatles, né? Beatles e Rolling Stones é que fizeram com que essa loucura voltasse à tona. Porque, na verdade, a sociedade de consumo que a gente vive, ela precisa de coisas novas. Ela é um fruto do próprio ser humano, ele tem uma certa curiosidade, uma certa vontade de descobrir coisas novas e
o sistema todo se aproveita disso e vive disso, Sim. né? Então, os modismos vão e vêm de uma velocidade estonteante. Então, a Inglaterra, que é o berço da Revolução Industrial, né, por assim dizer, que é o berço do capitalismo, eu me lembro que quando o Sgt. Pepper saiu em 67, os Beatles foram muito elogiados pela imprensa inglesa. Quando eles lançaram, no mesmo ano, em dezembro, aquele Magical Mystery Tour, a imprensa e os próprios roqueiros começaram a falar mal dos Beatles. O Pete Townshend falando que chega de música Beatles com orquestra, que, temos que voltar ao rock primitivo. Então, tem muito isso, como se o rock tivesse, com os Beatles, aquela orquestração e a psicodelia toda tivesse sido basicamente escondido. Então, o The Who é como se fosse uma banda punk, né? Que revitalizou o rock junto com aquela outra banda dos irmãos Davis, como é que é o nome dela mesmo? Aquela You Really Got Me, o Kinks, né? O Kinks. Então, para você ver como é que a Inglaterra, ela até hoje é um pouco assim, né? Não tem acompanhado mais esses modismos ingleses, mas eu sei que eles vivem de moda, de movimento e sempre tem que ter uma coisa nova, como se o ser humano fosse um balde cheio de furos que você enche de água e logo E, depois você tem que botar mais água ainda, entendeu? é, Que esvazia aquilo. e Arnaldo, então essas conversas rolavam entre você ali e o Raul, né? E o Raul. E aí, Que o Raul falava, não, bom mesmo era o Elvis, aquele início, com aquele guitarrista, aí, esqueci o nome do guitarrista do Elvis, um guitarrista fabuloso, que influenciou todo mundo também. Esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro. Mas tinha um pouco isso, realmente o Elvis original é muito, muito mais radical do que o Elvis depois, que foi para a RCA, nas mãos daquele empresário que dominou ele completamente, né? sim, sim. E aí, como que foi essa parceria ali? O Raul, você volta, ele tá de outro jeito, né? Você tem esse conflito ali de personalidade também, né? Você viu ele de um jeito, encontra ele de outro jeito. Você estava lá em Londres, veio para o Brasil para tentar algo um pouco menos caótico, talvez, né? De uma loucura. Aham. E aí encontra um cenário também diferente do que você tinha saído. Como que foi? Já estava como se uma abertura lenta e gradual, né? Sim. E tocar com o Raul era fabuloso, apesar de a gente nunca ter ensaiado, o repertório era genial. E o guitarrista era o Fredera, que é um guitarrista fenomenal, e com o Fredera que tocava no Som Imaginário, e o baterista era o Gustavo. Então foi uma época muito feliz. Pena que o Raul começou a faltar aos shows. Hum, E teve um dia, depois de uma noitada, lá na casa do Raul, ali em São Conrado, eu percebi que o Raul não ia conseguir acordar no dia seguinte para viajar. Então, eu e o Fredério e o Gustavo fomos no aeroporto, mudamos a passagem, que era 9 da manhã para as 3 da tarde, e às 3 da tarde fomos acordar o Raul. Mas a segunda mulher do Raul, Glória, era muito brava, expulsou a gente, falou que a gente só queria o dinheiro do Raul. Ah, vou acordar o Raul não quer fazer show nenhum, deixa o Raul descansar. Eu falei, porra, deixa o Raul descansar. Porra. Temos compromisso, temos um show para fazer, pô, eu tenho um filho para sustentar, entendeu? putz. Gente, Eu me lembro que a Glória deu um esporro na gente. Pô, eles estão querendo acordar o Raul, deixa o Raul descansar. Eu fiquei meio puto. E eu já conheci o Luiz Melodia, o Jorge Maltner, e comecei a tocar com o Jorge Maltner e logo depois com o Luiz Melodia. E foi aí então que o Gil me viu tocando e o Caetano também, porque eu já conheci o Caetano de Londres quando eu estive lá na primeira vez tocando com a Gal nesse festival da Ilha de White. Porque a gente fez um show com a Gal em Lisboa. E o Gil então me chamou para tocar no Doces Bárbaros. que demais, hein? Doces Bárbaros. É uma seleção, né? É verdade. É verdade. Tocar com o Gil e com o Caetano, com a Gal e com a Bethânia, então o aprendizado ali foi mais intenso ainda. Foi muito bacana. Pena que a excursão acabou por causa de um baseado que eles acharam na carteira do Gil, né? Tá, mas Mas foi aí bem É, legal. acabou mesmo. Foi bem legal. Fala aí, pois é. Lobão. E nessa época você teve a banda também com o Lobão e o Arnaldo Batista. Como é que foi isso aí? Ali foi o Arnaldo, que eu já conhecia da época do Mutantes.
ele falou para mim que tinha um contrato com o Roberto Menescal na Polygram para gravar um disco. E perguntou se eu conhecia o Lobão. Eu falei, eu conheço o Lobão de nome, mas nunca toquei com ele. Ele falou, não, um excelente batera e tal. E ele tem um lugar para ensaiar. Então a gente ia ensaiar na casa do Lobão. O Arnaldo tinha uma Kombi, ele me pegava com a Kombi e a gente ia aqui no alto do morro, aqui no São Conrado, na estrada que vai de São Conrado para Barra. O Lobão tinha uma casa lá no alto, a mulher dele era a Liane, tinha sido mulher do Patrick Morales, que o Lobão tinha tocado com o Patrick Morales no Vima, numa confusão aí, e o Lobão estava morando com essa mulher, e ela tinha uma casa lá no alto e tinha uma sala de ensaio, e a gente começou a ensaiar lá, um repertório basicamente das músicas do Arnaldo. E uma semana depois, ou 2 semanas depois, o Lobão desmaiou em cima da bateria. Antes ele tinha me oferecido um álcool, mas eu fingi que bebi, mas eu achei que era cachaça, mas na verdade acho que era álcool puro, já ele tentou o Uau. suicídio. Eu só descobri, ele desmaiou em cima da bateria e eu tinha que pegar meu filho na escola, tentei acordá-lo, não consegui acordá-lo, carregamos ele até, saímos da sala de ensaio, umas escadas assim até a casa principal, esperando a Liane chegar, que era a mulher dele, mas a Liane não chegava nunca, eu tinha que pegar meu filho na escola, ele não chegava. Aí eu falei para o Arnaldo, vamos embora, eu tenho que pegar meu filho na escola. Aí o Arnaldo, muito assustado, falou, não, a gente não pode ir embora não. Eu falei, mas por que não pode ir embora? O cara bebeu, desmaiou. Não, Arnaldo, ele tentou o suicídio. Eu falei, como é que você sabe? Ah, vem aqui ver no quarto. Aí subimos umas escadas, tinha o quarto, aí do lado da cama do casal tinha vários vidros vazios de um remédio que eu esqueci o nome. Aí a gente ficou muito preocupado e já era tarde da noite e o Arnaldo conhecia um hospital ali na Barra da Tijuca e jogamos o Lobão no chão frio de uma Kombi sem banco. Sabe quando a Kombi não tem Sei, banco nenhum, sei, tem aquele sei. chão frio. Só O Lobão aquele pesado pra espaço. caramba. O Nossa, Lobão grande, imagino. pesado pra caramba. E a casa ficava no alto do morro e era uma escada muito íngreme. Então a gente carregando o Lobão, Caraca, mano. jogamos o Lobão no chão Não, de, uma, de uma Kombi fria assim e fomos para o hospital São Lourenço, se não me engano. Lourenço Jorge, o nome do hospital. O Arnaldo conhecia tudo e ficamos lá esperando o médico dar uma resposta. O que tem acontecido? Aí o médico veio e falou que não, ele está bem, fizemos uma lavagem estomacal, mas ele vai ter que ficar uma semana aqui hospitalizado. Logo depois surgiu a mãe do Lobão e falou para a gente que não era a primeira vez que o Lobão tinha tentado suicídio. E eu fiquei muito preocupado e combinei com o Arnaldo da gente visitá-lo. Bom, Arnaldo, em vez de ensaiar, vamos aqui fazer uma visita amanhã. Sim. E o Arnaldo não apareceu. E eu fiquei esperando no dia seguinte, o Arnaldo também não apareceu. Eu ligava para o Arnaldo e ninguém atendia. Aí eu resolvi ir na casa do Arnaldo, ali na Praça Nossa Senhora da Paz. Aí fui lá e a porta do apartamento estava meio entreaberta. Eu olhei assim, o apartamento estava todo revirado. Aí eu perguntei para o porteiro o que tinha acontecido. O porteiro falou: Olha, eu não sei, teve uma discussão aí do casal, uma confusão, e eles, aparentemente, eles foram embora. Deixaram o apartamento lá todo revirado, a porta aberta, e foram embora. Aí eu não ouvi mais falar do Arnaldo. Aí eu encontrei com o Sérgio Dias na praia. Tudo isso foi depois do carnaval, março, abril, maio, por aí. Tipo, em 2 meses, tudo meio que isso aconteceu. Mudou. Aí o Sérgio Dias me falou: Olha, meu irmão deu uma pirada de novo e agora está na fazenda da mamãe, que a mãe do Arnaldo e do Sérgio Dias é pianista clássica. Então ele agora está lá na fazenda com a mamãe, está relaxando lá e tudo bem. E nesse mesmo ano, quer dizer, nessa época eu já estava tocando com o Caetano. Eu já estava na outra banda da Terra. Isso deve ter sido em 78, 79, por aí. Eu sei que eu estava no Maxud Plaza e fui ler o jornal de manhã cedo e a primeira página dizia que o Arnaldo Batista tinha tentado suicídio, se jogado do terceiro andar do hospital. Eu nem Caramba. sabia que ele estava no hospital nem nada. Mas eu me Caramba. lembro que o Sérgio Dias falou: ele está em tratamento, está na fazenda da mamãe, está mais calmo agora, mas está meio, assim, meio maluco da cabeça e tal. Caramba. Então, Você acha que foi muito triste isso. você acha que foi mais um gatilho ali daquela situação com o Lobão que mexeu com ele ali?
Até hoje eu culpo o Lobão disso, viu? Eu É, falo pro você Lobão, fala. você foi o responsável. E o Lobão, claro que não, claro que não. Ele também é bobagem querer culpar o Lobão disso, mas Não, ali, sim, sim. mas com certeza ali foi um gatilho, porque o Arnaldo estava completamente careta, ele tinha as músicas, tinha as letras, a gente ia acompanhar ele, sabe? Ia ser um trabalho bem bacana e que, infelizmente, não aconteceu mais nada depois dali, né? O Arnaldo nunca mais foi o mesmo Arnaldo. Ele voltou, mas já era outra pessoa. Quando eu me lembro quando eu tive com ele antes, depois, no Circo Voador, eu passei o dia inteiro chorando, porque não era mais o mesmo Arnaldo que eu conhecia. Pô. Não, e você tava ali prestes a iniciar um trabalho ali com ele, né? Exatamente. Foi uma pena o Lobão ter tentado suicídio ali naquele momento, mas enfim. Caraca. E teve alguma letra, algum projeto desse. Eu guardei, É, eu estava revirando os papéis aqui e eu guardei uma letra que o Arnaldo me deu para eu musicar. E eu nunca musiquei essa canção, mas é uma letra que falava sobre Memphis. Estou voltando para Memphis, Memphis, Tennessee. E eu tenho esse texto guardado aqui em algum lugar, mas bem que você me lembrou, era bom resgatar esse texto e publicar esse texto um dia, viu? pô, Não é? legal. Não, é Eu porque tenho, assim, foi um marco realmente, né? Você ia é iniciar o verdade, projeto ali com do ele, né? renascimento dele, né? Exatamente. Pô, seria um texto bacana mesmo, bem Pô, eu legal. tenho que pegar esse texto, porque eu guardo muitos papéis antigos aqui, tá tudo meio bagunçado aqui em casa, mas agora que você me lembrou, isso seria uma coisa histórica, porque o Arnaldo está vivo ainda, né? Então, Sim, Nossa, até mostrar pô, esse texto para ele um dia seria interessante. Que demais. não é exatamente é mais uma prosa poética do que, na verdade, uma letra de canção. Era para eu pegar isso e fazer uma canção em cima das frases que ele falava sobre essa volta a Memphis. Só me lembro dessa cidade, Memphis, Tennessee. alguma coisa ele te deu para você, a partir disso, já musicar ali em cima. Exatamente. Pô, que legal, cara. Que legal. Que demais. Me E lem- aí, me lembrei disso agora, tinha esquecido disso completamente. Pô, A olha memória aí. veio assim, de Agora eu vou sobressalto. cobrar, hein, Arnaldo? Olha essa, eu vou cobrar você. Oi, aquele texto. Vamos lá, Bem verdade. lembrado, bem lembrado, Pô, muito bem bom. lembrado mesmo. você voltou, então, já tocando com o Caetano. Você tocou com o Caetano, tinha até um negócio uma nova ideia de música brasileira, que era ao contrário, que você mudava os tipos de tonalidade. Como que era isso aí? E, na verdade, o Caetano tem um jeito muito peculiar de tocar violão. Ele não sabe tocar violão que nem o Jorge Ben, que nem a maioria das pessoas sabe. Na hora Não dele tocar, leva. ele inverte um pouco, então ele toca no bordão de um jeito que é interessante. Ele, como se ele fizesse assim, quer ver? Ó. Em vez de fazer. Eu- Ele. Vai. É, como é que é? Ai, São João, Xangô, menino, da tristeza de São João. Quero ser sempre menino, Xangô, da beleza e da razão. É E verdade, essa, hein? e essa música fazia parte dos Doces Bárbaros. E eu me lembro bem que eu comecei a acentuar essa nota grave. E o Djalma Correia, que era o percussionista, até o soube que recentemente falecido, e o Chiquinho Azevedo, cada um entendia de um jeito. E eu me lembro do Gil, a gente ensaiando na véspera da estreia do Canecão, o Gil falando, mas onde é que está a acentuação? E a gente não sabia muito bem como definir a acentuação. E dali, anos depois, quando eu fui. Aí eu gravei Odara, gravei Clássico demais. Odara, o clássico, e o crente que o Caetano ia me chamar para acompanhar na divulgação, nos shows de trabalho desse disco, o Caetano resolveu chamar a banda Black Rio. Mas não deu muito certo, porque a banda Black Rio é excelente banda, mas às vezes você junta os melhores músicos, mas não carbura. Acho que eles botaram muitos arranjos de jazz em cima das canções do Caetano, e aquilo não combinou direito o show. O show era para ficar um mês em cartaz, ficou uma semana e meia aqui Caramba. no Teatro João Caetano, aqui no
João Caetano, não, no teatro que tem aqui na Praça Tiradentes. Eu me lembro que o Guilherme Araújo teve que suspender. Aí o Caetano, a gente levava muito som, o Vinícius Cantuária morava lá em casa e a gente ficava levando muito som de violão na casa do Caetano. O Caetano chamou a gente para fazer alguns shows de voz e violão. Era eu e Vinícius, eram 3 violões, Caetano, eu e Vinícius. Fizemos alguns shows. Logo depois o Caetano me chamou para montar a outra banda da Terra e me perguntou quem que eu achava que seriam os músicos da outra banda. Eu falei, olha, o Vinícius Cantuária é excelente batera, ele não conhecia o Vinícius tocando bateria. Já tinha visto algumas vezes, mas ele me perguntou o que eu achava. Então, eu montei essa banda para o Caetano. Chamei o Vinícius, chamei o Perinho Santana, que tocava comigo, o Luiz Melodia, já tinha tocado no Doces Barbas, e o Tomás Improta, que eu cheguei a tocar na banda de jazz do Tomás Improta, baixo acústico. Então, foi esse núcleo que a gente formou. Então, quando a gente foi gravar com o Caetano, logo no primeiro disco, tinha algumas músicas com essa levada e, graças à musicalidade do Vinícius, a gente inventou esse jeito de acentuar essa nota forte. Que eu toquei agora no São João Xangô Menino, em várias outras canções do Caetano tem isso. E ficou muito E misturado com baixo funk, que eu aprendi com o Sly Family Stone, a gente inventou uma nova maneira de tocar e uma nova levada, que anos depois a gente chamou de levada ao contrário. E eu me lembro que o Zé Luiz, saxofonista que depois também a gente incorporou na outra banda da Terra, falou, pô, Arnaldo, fui ver uma gravação do Chico Buarque e eles estavam lá tocando e falando, pô, vamos fazer aquela versão, acho que era Brejo da Cruz, Meninos que Comiam Luz, alguma coisa assim, vamos fazer aquela levada do Caetano. Sem querer, a gente inventou uma nova maneira. Depois o Djavan fez. O Djavan fez depois, logo depois também Pai, mãe, ouro de mina, desejo de sina, nada mais, e a rotina já. Né? Djavan fez essa música também, já com essa levada também. Então, eu fico muito feliz de ter, sem querer, junto com o Caetano e o Vinícius Cantuária, inventado uma nova levada na música brasileira. E nessa própria letra, Lomão, caetanear o que é de bom, né? Já... Djavan, o gênio, né? É, muito bom, muito bom. Então você começou a tocar com o Caetano e pensando em composições, ou você tinha deixado de lado isso? Não, na verdade eu comecei a tocar com o Caetano, mas o Júlio Barroso, eu queria montar uma banda para ter um trabalho próprio, não queria ficar só acompanhando os cantores. Então eu queria montar uma banda com o Vinícius Cantuária, uma banda que fosse uma mais funk, para esse lance que eu já tinha do baixo do Odara, uma coisa mais funk assim. Mas o Vinícius não quis montar banda nenhuma. E tinha uma música que o Vinícius cantou, era chamada Brilho da Cidade. E eu adorava essa música. E logo depois o Júlio Barroso, que eu conheci o Júlio Barroso quando ele era hippie e trabalhava numa revista chamada Planeta Terra, era vegetariano, tudo certinho. Logo depois o Júlio virou punk. Nesse processo dele virar punk, ele falou assim, Arnaldo, você quer montar uma banda funk? Pô, eu conheço a banda do Cassiano, que é uma banda maravilhosa. Foi aí que eu conheci o Cláudio Zoli. Caraca. E o Robério Rafael e o Paulo Sdan, que era o grande parceiro do Cassiano. Paulo Sdan, um excelente músico, o Cláudio Zoli era uma criança, devia ter 16, 17 anos, e o Robério Rafael, um grande batera. Então a gente formou o Brilho, chamei o Bolão percussionista. Então eu trabalhava com o Caetano, mas eu tinha o Brilho ao mesmo tempo. E a gente ficava gravando fita demo, né? Porque a dificuldade de você ter acesso ao estúdio naquela época era muito grande. Gravamos algumas fitas demo até a gente ser aceito por uma gravadora. Então eu tinha esse trabalho com o Caetano, tinha esse trabalho com o Brilho e tinha outros trabalhos também. Eu cheguei a tocar numa banda que o Nelson Motta montou, chamada Tropicana, e depois também com as Frenéticas, que foi uma invenção do Nelson Motta. Eu gravei o primeiro disco demo das Frenéticas, fiz aquele arranjo de O Trem da Alegria, aquele arranjo foi todo meu. E depois o Liminha regravou tudo, mas o arranjo original meu e do Ari Mendes, que é Ari Mendes, que é um grande guitarrista que hoje mora em Boston. A gente produziu o primeiro disco da Frenética. O primeiro demo da Frenética foi produzido por um cara que era tocava com o Ney Matogrosso no... Como é que é o nome da banda do Ney Matogrosso mesmo? Secos. Secos e Molhados. Secos e Molhados. Era o João Ricardo. O João Ricardo foi o primeiro produtor, mas o João Ricardo era muito ruim.
E eu conheci o Rubão, que era um grande compositor, pianista, junto com Ari Mendes, e a gente, pô, falou, pô, esse produtor não sabe produzir nada, esse português, o João Ricardo, era muito devagar. E a gente fez a produção toda no estúdio da Vanderleia, e acho que foi o Nelson Mota foi levar a fita pro André Midani, né? E ali foi a primeira produção do Liminha, foi ali que o Liminha virou um produtor mesmo, porque eu acho que eles ouviram o que a gente falou, que o João Ricardo não sabia produzir nada, e botaram o Liminha para produzir. O Liminha, em vez de me chamar, resolveu fazer o baixo. Ele é um grande baixista, né? Então, esse trem da alegria, esse baixo meio discoteca, que eu já fazia isso nos shows do Caetano, e botei esse baixo discoteca nessa música do Gonzaguinha. O Liminha apenas copiou essa frase de baixo e estourou essa música com as frenéticas logo depois. Na mesma época que eu gravei Odara. Acho que foi no mesmo ano. Que ano, hein? Maravilha. E aí você entrou na banda Brilho, né? Você fez a concepção da banda, lançaram o primeiro disco, já foi logo. Demorou. Até a gente lançar o primeiro disco, demorou muito. 77, 78, 79, 80, 80. Não me lembro agora exatamente quando é que começou a brincadeira com o Brilho, mas eu sei que a gente só foi gravar o disco, fomos gravar em 82, o disco do Brilho só saiu em 83. Foi o grande sucesso Noite do Prazer. Se não me engano, foi só em 83. Eu estava trabalhando paralelamente junto com o Caetano. Mas aí, quando Noite do Prazer estourou, o Vinícius Cantuária tinha gravado um disco solo também, e com Agora Eu Quero Só Você, que também tinha estourado. Então, a gente percebeu que não dá mais para a gente botar aquela energia que o Caetano merecia. Então, a gente montou uma outra banda para o Caetano prosseguir. Eu chamei o baixista que tocava com a Rigo Barnabé, o Vinícius Cantuária chamou o baterista que é amigo dele, que tocava aqui na Zona Sul com várias bandas, que era o Marcelo Costa, e falei para o Caetano do Ricardo Cristaldo, que já tocava comigo, tocava com a Marina Lima e tudo, e a gente montou então essa outra banda para o Caetano seguir, e a gente saiu da outra banda da Terra para fazer nossas carreiras solo. Pô, meu, E aí lançaram o primeiro disco, já foi um estouro, né? Em Foi, 82. é verdade. O Noite do Prazer, que saiu em 83, foi um grande sucesso nas rádios mesmo, foi mesmo. E é uma música que, assim, contemporânea, né? Ela até hoje todo mundo canta, todo mundo, né? Ela sabe de cor, sabe a levada, faz a pegada igual, assim, tipo, ela respeita, assim, e vai cantando, e uma É música faz muito verdade, sucesso. é uma canção muito, muito importante nas rodinhas de voz e violão, porque é uma canção muito otimista, né? É, Ela já começa logo falando que a noite vai ser boa. tipo, vai ser E a boa. melodia, porque o Claudizola era completamente funk, o Brilho era completamente funk, mas como eu gostava muito de reggae, eu falava, gente, vamos fazer um reggae, vamos fazer um reggae. Então o Claudizola chegou com essa música pronta, sem a letra foi feita por mim e pelo Paulo Zan. Mas era uma levada reggae, mas apesar de ser uma levada reggae, o funk está tão dentro do Claudio Zoli que a música, na verdade, é um funk reggae, entendeu? A gente É fez verdade, é é verdade, é um verdade. funk reggae pop, assim. Mas o fato da melodia ser muito boa e da letra ser muito otimista, ela até hoje toca nas rodas de voz e violão, e eu toco ela em show e todo mundo canta, é uma alegria. É verdade, é uma música assim que, como você falou, otimista e todo mundo meio que já sabe a letra, né? Vai e contagia mesmo, né? Todo mundo vai É seguindo. verdade. Muito boa mesmo. Também trocando de biquíni, né? Trocando de biquíni é sensacional. É, exatamente. Tocando de biquíni separado. São esse erro. E como é que foi a saída e a concepção do Hanoi Hanoi? Você saiu já pensando em. O fato do brilho foi o brilho a gente não porque o negócio assim, eram três cantores, o Claudio Zoli, eu e o Paulo Zan. Só que o Claudio Zoli tem uma voz que eu considero muito superior à minha e do Paulo Zan, uma voz muito característica, ele canta muito bem, além de ser um excelente músico e compositor também. Então, na hora de gravar o segundo disco, a gente combinou, o André Midani dispensou a gente da Warner. E eu me lembro dele falar isso, que pô, vocês têm vários cantores. Ele deu a entender isso. E, então, foi uma decisão minha. Eu falei,
Sentei com a banda e falei, olha, a partir de agora, falei para o Paulo Zan, principalmente, a partir de agora o Claudinho vai ser o cantor da banda para ele ficar, porque ele tinha estourado com Noite do Prazer, então deixa a identidade dele, a voz vai ser a dele. E a gente faz as músicas, faz as canções, e eu canto uma música, você canta outra, e deixa o Cláudio cantar as outras. Um disco tem 10 músicas, deixa o Cláudio cantar 8 músicas. E eu canto uma e você canta outra. Foi uma decisão minha. O Paulinho não gostou muito, não, mas aceitou. Bom, então vamos fazer as canções. Mas nessa época eu já estava compondo com o Tavinho Paz. E eu fiz várias músicas com o Tavinho Paz e com o meu companheiro de quarto, que era o Roberto Rafael. Na hora da gente, a gente tinha que apresentar, como a Warner tinha dispensado a gente arrumou um contrato na RCA. E ali o Gucci, que era o nosso produtor, falou: manda a fita demo que eu vou escolher 4 músicas para vocês gravarem no dia 2 de novembro. Me lembro que era 2 de novembro, feriado, Dia dos Mortos. Vocês vão gravar dia 1 e dia 2. 4 músicas, Arnaldo. Manda as demos para mim. A gente mandou as demos para o Gucci, mandamos lá 10 músicas para ele, 12 músicas, não me lembro agora quantas músicas a gente mandou, e o Gucci escolheu 4 músicas. O Gucci, que era o executivo da gravadora. E as 4 músicas que ele escolheu eram minhas e do Roberto Rafael e minhas e com Tavinho Paz. Então isso criou um certo atrito na banda, sabe? Porque o Paulo Sdan, um grande compositor, e o Claudio Zoli também, mas as músicas que tinham sido aceitas eram Não eram. minhas. Sim. É. Isso já criou um atrito. E uma coisa que o Gucci me pediu foi o seguinte: Arnaldo, eu não quero vocês cheirando cocaína no estúdio de jeito nenhum. Eu não vou estar presente, mas meu técnico som vai estar lá e eu não quero esse negócio de cocaína. Eu falei, não, tudo bem, Gucci, pode ficar tranquilo. O nome da banda era Brilho, né? Então, o primeiro LP a gente gravou no estúdio do Lincoln Olivetti, então era um excesso de cocaína, era um erro nosso, né? Mas enfim, então para a produção ser rápida e para agilizar tudo, o Gucci me fez esse pedido. E logo no primeiro dia, no dia primeiro, a gente gravar essas 4 demos, apareceram umas meninas lá com cocaína e aí no segundo dia eu liguei para todo mundo e falei, por favor, não chama essas meninas. Mas uma das meninas já era namorada do Claudio Zoli, eu não sabia. Aí o Claudio Zoli, aí começou uma briga danada, o Claudio Zoli resolveu sair da banda. Entendeu? Aí foi muito triste isso, porque acabou a banda ali. Praticamente não fazia sentido continuar a banda sem ele. A gente até tentou, mas eu achei que era melhor eu fazer minha carreira solo. Já que as músicas tinham sido escolhidas tinham sido minhas, né? Então, eu vou aproveitar e fazer minha carreira solo. E junto com meu parceiro Tavinho Paz, ele tinha escrito uma ficção científica meio Blade Runner, onde o mundo está todo destruído e as pessoas moram em cidades satélites, girando em volta do planeta. E essas cidades satélites, é que nem o Blade Runner, elas têm nome duplos. Então, a cidade Nova York ainda existia, mas estava toda praticamente destruída, poucos habitantes. As pessoas com mais sensibilidade, com mais poder aquisitivo, moravam nas cidades satélites. Então, tinha Nova York, tinha London, tinha São Francisco, São Francisco, e tinha uma dessas cidades que chamava Hanoi. Muito bom. Ô, Arnaldo, eu até E escutei. Eu nessa escutei. cidade, Eu escutei já um pouco dessa história também. Eu quero que você continue, por favor. Mas aonde que eu consigo? Quem que escreveu? É baseado num livro? O isso Tavinho Pai. foi o Tavinho Paz que veio com essa história para mim, que ele Caramba, tinha escrito essa revista em quadrinhos. Na verdade, ele não escreveu nada. Ele tinha essa ideia que ele ia escrever. E putz, ele entrou no nome, então, que seria Arnaldo Brandão e o Hanoi. E o cara. Hanoi seria uma cidade satélite que ficava girando em volta da Terra, e Aham. as notícias elas chegavam antes dos fatos. Então, Cara. por exemplo, mataram o presidente estava vivo ainda, mas a notícia já estava rolando nessa cidade. Eu achei isso Genial. fascinante Não, e muito bom. batizei então esse meu primeiro trabalho na RCA era Arnaldo Brandão e o Hanoi. Cara, muito bom. E a gente começou a ensaiar num quartinho lá, que era um depósito, um quartinho lá 2x2, 3x3, que a gravadora ficava num prédio de apartamentos. Tinha vários estúdios e tinha um quartinho, um depósito. A gente começou a ensaiar ali
e nada da gente gravar. Aí, um E, ano depois, pô, eu não tinha como pagar os músicos. O Afonsinho, que era de Belo Horizonte, estava morando no Rio, e o Pena, que era o baterista, e o Cássio, que era o percussionista. Eu não tinha como pagar os músicos, e então eu resolvi refazer o contrato. Em vez de ser Arnaldo Brandão e o Hanoi Hanoi, batizar a banda como Hanoi Hanoi e botar eles nos royalties da banda. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Isso é outra coisa que eu me arrependo também. Eu me arrependo de várias coisas. Essa é uma delas. e você é, já tinha um contrato com a banda Brilho? Foi o contrato junto que tinha para fazer o Hanoi Não, Hanoi, o Arnaldo? não, a banda Brilho foi dispensada Da da, Warner, né? da Warner, né? Então, na Uhum. RCA, a gente ia assinar o contrato na RCA, mas antes de assinar o contrato, a gente ia gravar essas 4 músicas demo, essas quatro compacto duplo, e a gente ia assinar o contrato quando o Claudio Zoli saiu. Ah, e aí você que Aí eu entrou. assinei um novo contrato, Arnaldo Brandão e o Hanoi Hanoi, para aproveitar Uhum. aquelas 4 músicas e fazer mais 6 músicas para completar o disco. Só que demorou um ano até a gente entrar no estúdio. E, pô, a gente fazia alguns shows e eu não tinha como pagar os músicos, né? Então achei Sim. mais justo eu botar eles no royalty. Mas além de botar eles no royalty, ainda mudei o nome da banda. Ah, Eu me lembro, eu me lembro que eu fui na casa do Caetano e falei: Caetano, estou com esse negócio, esse projeto aqui. O que você acha melhor? Ele falou: eu acho melhor Arnaldo Brandão e o Hanoi Hanoi. Mas eu não ouvi as sábias palavras nem do Caetano, nem da minha mulher na época. A Vera, que puxa. foi a minha opinião: Arnaldo, deixa Arnaldo Brandão de frente e o Hanoi Hanoi. Eu falei: não, mas pô, botar o Hanoi. Enfim. Já foi. Ô, Arnaldo, poxa, eu não sei se você tá sempre na hora certa, no lugar certo, que as coisas, né, com as pessoas certas, ou realmente é você que faz a coisa rolar, né? Porque, assim, ouvimos aqui Gal Costa, Caetano, sempre ali, pô, Raul, sempre fazendo parte de grandes coisas, né? Grandes momentos, né, também. E não dá para deixar de falar também do Cazuza, né? Ali na composição ali. Foi É no final dos verdade. anos 80 ali, né? O Cazuza é o seguinte: na época do Brilho, a gente já fazia muito show com o Cazuza, com o Barão Vermelho. A gente Barão, fazia né? muitos shows juntos nos bares aqui do Rio. E aí o Cazuza já era meu fã, porque o Cazuza era muito fã do Caetano. O Cazuza é um pouco mais velho que o Frejá e que o resto da banda. E o Cazuza ia muito nos shows do Caetano aqui, porque a gente fazia temporadas aqui no Canecão, e o Cazuza ali no Baixo Leblon, onde todo mundo se reunia. O Cazuza já me conhecia porque o Cazuza já era fã. Tinha uma turma que acompanhava os shows do Caetano. Então eu já conheci o Cazuza ali como membro da banda do Caetano, outra banda da Terra, depois com o Brilho, né? E depois com o Hanoi Hanoi, quando a gente foi gravar o primeiro disco do Hanoi Hanoi, eu dei uma música, pedi para o Caetano fazer uma letra, o Caetano demorou muito para fazer a letra, eu entreguei a ideia eu tive uma ideia de fazer uma canção contando a história de Sansão e Dalila. Então, eu peguei um trecho do filme que estava passando na televisão, do Vitor Mature, Ed Lamar e Vitor Mature, Sansão e Dalila, o nome do filme. E eu peguei um trecho que a Dalila fala que ela vai se vingar, um monólogo que a Dalila fala, Ed Lamar, belíssima, fala um diálogo assim para acabar com Sansão, e eu peguei aquele diálogo e pedi para o Caetano fazer uma música em cima dessa história. O Caetano demorou muito para fazer, eu estava com pressa, e como o Caetano fez, eu entreguei para o Cazuza em uma semana fez nem Sansão, nem Dalila, que já é uma paródia que o Oscarito tinha feito no cinema, na chanchada brasileira, Aham. aquele período da chanchada dos anos 50. E o Cazuza fez a letra, eu gostei muito, e essa música estourou em Minas Gerais, nem Sansão, nem Dalila. Então, na hora de gravar o segundo disco, o Cazuza já estava doente, e eu pedi para ele, então entreguei uma fita para ele, cassete, e ele ouviu e falou: pô, adorei essa canção, parece Bob Dylan. Era voz, violão e uma bateria eletrônica. Nananana, nananana. E ele: parece Bob Dylan, vou fazer uma canção de protesto. E uma semana depois ele me entregou a letra. O tempo não para. Nossa, um hino, Mas né, cara? Nossa Senhora. É e um hino. fantástico.
Nossa E Senhora, eu me lembro até hoje o dia que o Ezequiel Neves me ligou, falando: olha aqui a letra que Cazuza fez para você. E ele ditou para mim no telefone, e eu anotei num papel assim. E foi no mesmo dia que o Cazuza estava voltando para Boston para fazer mais um tratamento, né? A imprensa não sabia, mas os amigos todos sabiam que ele estava doente. E foi um dia bonito e triste, porque a letra é maravilhosa, e triste porque ele estava tentando mais uma vez superar a doença, indo para Boston para fazer um tratamento lá. E, Ornaldo, sempre foi com essa batida forte, assim, tipo, tum, 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 sempre, sempre Não, assim. não, não, era bem lento, era. Um disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara Muito Bob Dylan mesmo. Tipo, cansado é de verdade. correr na direção contrária, sem pódio de chegar do beijo de namorada. Eu sou mais um cara, quer dizer, era bem lenta, era um blues eu fiz. Eu me lembro que eu fiz essa Cara, canção à muito, noite muito bom na casa, também, na casa assim. da minha. O Brilho, o Hanoi gravou primeiro, no nosso segundo disco, numa versão bem triste, com um solo de sax maravilhoso do Zé Luiz. E foi do segundo disco do Hanoi Hanoi, que saiu em 88. Mas é como o a gente. Do Fanzine, exatamente. Mas como a gente não tocava no Rio e São Paulo, porque a gravadora não pagava jabá, o Cazuza, acho que foi o Ney Matogrosso que ouviu essa canção e falou: não, Cazuza, você tem que botar essa canção no teu disco. Então o Cazuza, isso foi em 89. Inclusive, esse disco Fanzine, ele demorou muito a ser lançado porque essas coisas são muito malucas, porque eu fiz a canção e o Cazuza, essa canção é pro Hanoi Hanoi. O Cazuza não deu muita bola para a canção. Mas a Simone estava querendo música nova e pediu para o Cazuza umas músicas novas. E o Cazuza, então, mostrou essa canção e a Simone adorou e a Simone gravou essa canção. E a Simone era da CBS e a gente já tinha sido expulso da BMG e já estava num selo pequeno, distribuído, um selo do Marcos Kilzer, eu esqueci o nome agora do selo, mas distribuído pela CBS, que depois virou Sony. E a Simone pediu exclusividade para o Cazuza. Então, o nosso disco estava pronto, atrasou 6 meses para ser lançado em 88, era para lançado Caramba. no início de 88. Foi lançado só no final de 88, porque a Simone tinha pedido exclusividade e o selo, como era distribuído pela Sony, o cara falou: olha, eu não posso lançar o disco de vocês agora porque vocês têm essa música O Tempo Não Para e a Simone quer lançar primeiro. Pô, E a gravação da Simone é muito ruim, porque transforma o país inteiro num. Ela nem fala a palavra não puteiro, fala. entendeu? Ah, E não aconteceu nada com a gravação dela. E o nenhum. Cazuza, então, se não me engano, em 89, o Cazuza lançou essa canção. O Cazuza foi fazer um show ao vivo, já muito doente, fez show ao vivo e o nome do disco é O Tempo Não Para. E esse arranjo diferente que ele fez junto com o baterista e com o baixista e com o guitarrista deles, fizeram esse arranjo mais pesado assim, com essa bateria maravilhosa, que foi uma invenção desse batera, que eu esqueci o nome. Ele tem um nome estrangeiro, mas é um excelente músico também, que tocou com a Zélia Duncan há muito tempo. Eu esqueci o nome dele agora, mas é um excelente músico, junto com o Ricardo Palmeira, que é o irmão do Dé, e o Nilo Romero, que era o baixista produtor do Cazuza. Fizeram e a versão do Cazuza então estourou, e é a versão que as pessoas conhecem mais até hoje, cantam aí no Brasil inteiro. e a primeira vez que você escutou essa versão, você gostou também? Porque é um pouco diferente, né? Adorei, adorei, porque eu me lembro quando eu escutei a primeira vez, o Ali Solomão estava lançando um disco, um livro, numa livraria aqui perto da minha casa, aqui na Gávea, na livraria Timbre, se não me engano. E eu estava voltando do estúdio, liguei o rádio e ouvi a canção no rádio. E fiquei muito impressionado com a canção. Eu já tinha visto o show do Cazuza no Canecão e já tinha me emocionado muito com o show. Nossa, imagino. E ele falava no meu nome e tudo no show. E eu encontrei com o Cazuza no lançamento do livro do Ali Salomão. E quando eu vi no rádio, eu fiquei, porra, no rádio assim, sem eu esperar, né? Fiquei muito É, impressionado e achei que soou muito bem no rádio. E eu me lembro que eu encontrei com o Cazuza e falei: pô, Cazuza, parabéns e tal. E eu me
Lembro até hoje no lançamento de um livro do Ali Solomão, aqui próximo no shopping da Gávea, aqui próximo onde eu moro. E nessa época aí você fez um pouquinho antes, né? A Rádio Blá também, com o Lobão. Como é que foi? O Rádio Blá e o Totalmente Demais fazem parte do primeiro LP do Hanoi Hanoi, que saiu em 86. O Totalmente Demais era uma daquelas canções que tinham sido escolhidas para fazerem parte do Brilho, mas com a saída do Cláudio daquelas era daquela leva. selecionadas. Daquelas 4 selecionadas. Era Ah, Garota do Ano, Totalmente Demais, Carência Não, que é uma música minha do Tavinho que nunca foi gravada, e uma outra canção que eu esqueci. Mas, enfim, o Totalmente Demais a gente gravou, eu regravei no primeiro disco, ela fez um sucesso estupendo, mas não no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro a rádio era comandada por um cara que não gostava da música. E como não tinha jabá, ele não tocou. E em São Paulo tocou muito porque o divulgador se apaixonou pela música, levou para as rádios e as rádios começaram a tocar espontaneamente. Então, eu tinha assinatura da Folha de São Paulo na época, e a Folha de São Paulo publicava toda terça-feira era publicada as músicas mais executadas nas FMs paulistas. E era sempre assim, London, London em primeiro lugar e Totalmente Demais em segundo. Teve um mês que inverteu. Totalmente Demais foi mais executado em São Paulo do que London, London. Mas como não tinha jabá da gravadora, a gente não fazia chacrinha, ninguém sabia quem era. Na capa do disco não tinha gente, era só um logotipo. E não tinha, antigamente não tinha YouTube, não tinha nada, você tinha que fazer televisão, e a televisão era Globo de Ouro e chacrinha. E como a gravadora não pagava o jabá, a gente gravava o Globo de Ouro e nunca ia ao ar, entendeu? Uma coisa muito, muito escrota da gravadora e do sistema todo. Eles derrubaram muita gente nesse sentido, porque a música estourou no Brasil inteiro, menos no Rio de Janeiro. puta, e Totalmente Demais, pouco tempo, foi tema de uma novela, inclusive acho que foi o nome da novela, era inclusive Totalmente Não, Demais, né? quando eu mostrei essa canção para o Caetano, quando eu mostrei o primeiro disco do Hanoi, a gente estava comigo, eu mostrei para o Caetano adorou essa canção e pediu para eu ensinar para ele. Aí eu ensinei a canção para o Caetano e o Caetano gravou um disco só voz e violão, e o disco chama Totalmente Demais. Que honra, né? Olha, não, E foi o primeiro disco que o Caetano vendeu mais de 100 mil cópias, porque o Caetano é um excelente cantor, excelente compositor, mas não vendia disco nenhum. Chico Buarque vendia 1 milhão de discos, a Bethânia vendia 1 milhão de discos, Roberto Carlos vendia 1 milhão de discos, o Gil já vendia muito, mas o Caetano nunca vendeu nem 100 mil discos. Aqueles discos maravilhosos que a gente gravou contra a Banda da Terra, o primeiro disco vendeu 30 mil, o segundo vendeu 35, o outro vendeu 50, o outro vendeu 70, porque a gravadora também não se empenhava muito, apesar de tocar no rádio, Rápido Camaleoa, a própria Odara, a gente fazia muito show, mas não vendia disco. Fazia show, mas não vendia disco. E o Totalmente Demais, que o Caetano gravou voz e violão, foi o primeiro disco que ele vendeu 100 mil cópias, que é um marco, era um marco na época, você vender 100 mil cópias. Ô, Arnaldo, Você ganhava um disco de ouro, eu acho. aproveitando que você tá com o violão e já tocou, tem como dar uma palhinha de Totalmente Demais pra gente? Claro, pode fazer. Linda como um neném, que sexo tem, que sexo tem. Namora sempre com gay, que nexo faz, tão sexy gay. Inclusive essa música foi censurada, né? No primeiro disco do Hanoi, a gente teve 4 músicas censuradas. Essa porque a censura falou que era uma homenagem aos homossexuais. Outra foi porque tinha a palavra tesão. E a outra porque falava em Polila. Falava no assassinato de um cara que era agente do... Baumgarten tinha sido assassinado e o Polila tinha sido testemunha desse assassinato. A gente tinha feito uma música chamada Polila, que falava a história de um cara que viu que ninguém viu, que estava lá, que viu o assassinato do Baumgarten. E o Baumgarten era uma história meio obscura, assassinado por uma ditadura, enfim, uma coisa complicada na época da ditadura. Sim. Então a gente teve essas 3 músicas censuradas.
Quando o Caramba. Caetano gravou a música, porque era o ano de 85, a censura ainda estava. Mas quando o Caetano gravou a música, num show que ele fez, quando ele tocou a primeira vez no Golden Room, a música era censurada ainda, mas logo depois a censura caiu. Quando ele gravou já no Teatro João Caetano, esse show todo, já não tinha mais censura. Aí então a música pôde tocar nas rádios, quando a gente lançou em Nossa, 86. não, muito bom. Nossa. E eu, Arnaldo, como é que foi a composição do Rádio Blá? Porque depois virou uma música da Legião Urbana, né? O Senhor da Guerra, O que se Rádio Blá, posicionou. o Rádio Blá, a minha prima Leninha Brandão era empresária, tinha sido empresária minha também, produtora, mas ela estava empresariando o Lobão. E ela me falou, Arnaldo, pô, vai lá fazer uma música com o Lobão. O Lobão é, recebeu um texto, como é que chama isso? Um script de um programa infantil, que eu acho que era o Vanucci estava fazendo, e é um programa para criança, que a Globo fazia muito aqueles programas especiais para criança. E o Lobão está com o script lá, vai lá e faz a música com ele e tal. Aí eu fui na casa do Lobão, e o Lobão então mostrou esse script, que era um dos personagens, chamava o Senhor da Guerra. Aí nós fizemos a canção e tinha esse refrão. O refrão era esse: Eu sou, eu sou o Senhor da Guerra, eu sou o Senhor da Guerra, eu sou o Senhor da Guerra, eu sou o Senhor da Guerra. E gravamos a fita demo e mandamos então. Isso foi no ano de 85. Depois dessa tentativa de suicídio. A tentativa de suicídio acho que foi 79, por aí. O Lobão já tinha uma carreira solo, eu já tinha gravado, porque eu gravei no primeiro disco do Lobão baixo em algumas canções. E, enfim, a gente fez a canção, mandamos para a Rede Globo e a canção foi recusada, porque o Renato Russo já tinha feito O Senhor da Guerra, então essa canção não participou mais desse especial infantil. Na hora de gravar o disco, o primeiro disco do Hanoi, o disco já estava quase todo pronto, todo ensaiado, todo gravado, e o Tavinho tinha me dado umas poesias para eu musicar. Um dia à noite, chegando em casa, eu peguei uma poesia do Tavinho, Blá, 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 eu te amo, entre parênteses, Rádio Blá. Eu olhei para aquilo e falei, porra, que poema lindo. Aí eu me lembrei da canção que eu tinha feito com o Lobão, que estava abandonada, e vi que encaixava perfeitamente. Caraca, Não precisava mudar nada. que insight, né? Tipo, pegou aqui, Um não, né? insight, uma sorte, porque o Cara, Tavinho tinha muito bom. deixado isso lá em casa. Eu cheguei à noite em casa, estava sozinho. Falei, porra, encaixa perfeitamente. Aí peguei, no dia seguinte eu tinha estúdio e mostrei a canção para a banda. Ninguém gostou da canção. Pô, A banda inteira falou, pô, mas por que você não gosta? Não, essa letra é muito ruim. Aí eu falei, pô, mas a letra é ruim? É, a letra é ruim. Isso foi opinião, porque né, você está numa banda, você tem que ouvir a opinião da banda toda. claro, E sim. foi unânime a opinião de toda a banda. Então, todo mundo da banda, o baterista, o guitarrista, o percussionista, o produtor, o próprio Tavinho, fizeram uma outra letra para a canção. Mas eu não gostava. Eu falava, pô, mas aquela original eu acho melhor. Aí eu mostrei para minha mulher na época, para a Vera, o que, é que ela achava, e ela falou: não, Arnaldo, você tem razão, essa canção, essas letras todas nem se comparam a essa primeira letra original do Tavinho. E um detalhe interessante é o seguinte: eu me lembro, o Tavinho tinha feito outras letras para essa canção, mas eu me lembro que a gente gravou a base toda e depois ia botar a voz. No dia que eu fui botar a voz no rádio, olha que loucura isso. No dia que eu fui botar a voz no Rádio Blá, o Tavinho chegou no estúdio completamente embriagado, que eu falei, vou botar a voz, isso eu falando comigo mesmo, vou botar a voz e vou mostrar para o Lobão saber o que é a opinião do Lobão. Então eu estava botando a voz, no dia que estava botando a voz, chegou o Tavinho completamente embriagado no estúdio, falando, Arnaldo, você tem toda a razão, essa é a melhor letra mesmo. Eu estou chegando agora de um coquetel, de um lançamento de um disco do Roberto Carlos. Peguei a fita demo, mostrei para o Erasmo, Olha olha aí. a coincidência.
E o Caramba. Erasmo Carlos adorou essa música, falou que vai gravar essa música, que a letra é ótima, você tem toda a razão. Caraca, meu. Aí eu Olha, gravei, mas não gravou. chamei aí eu gravei essa música, essa canção, chamei o Lobão e o Bernardo Vilhena, que era o parceiro mais intenso deles, adoraram a letra, que o Lobão não conhecia a letra, adoraram a letra. Foi aí que saiu o LP do Hanoi, então, com essa canção. Não, o Erasmo não gravou a canção. Não, Um ano depois, quando o Erasmo lançou um disco, eu fui, pô, será que ele lá? Aí fui ver o disco do Erasmo, não. Tinha uma das canções desse disco do Erasmo, que saiu em 86, 87, não me lembro agora, tinha uma canção, uma música meio country, assim, country rock, que o refrão falava no blá, 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 blá. Eu te amo, hum, mas era outra melodia, o Erasmo é, total. pegou a ideia e aproveitou a ideia nossa e Caraca, total isso, total. Vou até procurar depois, né, Lobão? É uma coisa curiosa. pode procurar. Eu não me lembro qual é o nome do LP do Erasmo, mas eu me lembro que eu via, pô, louco, pô, se o Erasmo gravar, pô, sou fã do Caraca. Erasmo, né? Não, Pô, seria demais. não E é seria. demais, Mas mas também O Erasmo aproveitou a ideia. Aproveitou a ideia. eu acho que talvez ele viu quando estourou a música, né, com o Lobão, ele meio que deixou de lado também. Falou, já foi um sucesso. Não, porque o estouro do Lobão foi um ano depois, porque a gente lançou em Ah, 88. Então foi. O Lobão depois o Lobão estava gravando o disco dele, até me chamou para gravar umas faixas, mas eu tenho a impressão que o disco do Lobão já foi em 89, né? O nosso saiu em 88. O disco Rádio Blá do Lobão, eu tenho a impressão que foi em 89. 87, hein? Hein? Mas, enfim, ele teve uma coisa curiosa que Ah, não, vocês desculpa, não, você tem razão. 86 saiu o Hanoi. Aham. 87 saiu a versão do Lobão. E o Erasmo saiu antes dessa do Lobão. Ah, tá. Tá. O disco do Erasmo O... foi no ano de 87. O louco, ele, pô, será que aí o Lobão regravou em 87 e estourou o Rádio Blá. Apesar de que a nossa versão já tinha estourado em Minas Gerais. Em Minas Gerais a gente tem um público enorme. Como não tinha jabá nas rádios em Minas e as gravadoras tinham divulgadores locais, o divulgador adorava o nosso trabalho. O divulgador levou para a rádio e o nosso trabalho então fez um sucesso estrondoso em Belo Horizonte, desde o primeiro disco. O segundo disco, então, das 10 músicas, 8 tocaram nas rádios em Belo Horizonte. Que coisa, Nossa, né? Que coisa. caramba. Curioso, né? Pra caramba. Arnaldo, tem uma história curiosa que vocês receberam uma proposta para colocar como jingle, né, Rádio Blá, só que o Lobão não quis. Era uma proposta milionária. Como é que foi isso? Eu não sei, o Tavinho Paz é que me contou essa história, que tinha uma companhia de telefone que queria usar e que o Lobão não deixou. Mas eu não sei se é verdade isso ou não, porque o Tavinho, às vezes, o Tavinho, como é poeta, não é que ele mente, ele inventa. O poeta é um inventor, né? Evento. Mas o Tavinho me falou isso, pô, tô puto com o Lobão, mas o que que houve? Não, porque tem uma proposta aí uma companhia de telefone que quer usar a música e o Lobão não permitiu e tal. Mas acho que o Lobão está no direito dele também, mas o Tavinho também está no direito dele, provavelmente. Claro que a gente É, precisa de dinheiro para viver, mas acho que o Lobão também está no direito dele de negar, como parceiro, né? De negar que sim. essas músicas sejam comercializadas. E você falou que o Tavinho tem essa coisa de inventar coisas. O Raul também tinha aquela história que ele conheceu o John Lennon. Até hoje as pessoas ficam meio na dúvida se é verdade. Ele te falou alguma coisa? Não, não porque eu já sabia que isso era mentira. Que eu que ouvi Lá, essa história, falei, pô, essa história. Eu nunca acreditei muito nessa história, não. Mas é engraçado porque eu estava vendo um seriado recentemente sobre uma menina que se fazia passar, uma menina que era alemã, que se fazia passar por milionária em Nova eu- York. muito boa, sério. Você viu esse seriado, não viu? Então, Vi. tem um momento no seriado que o namorado dela fala assim: sonho que se sonha só É é só sonho que uns. se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. John Lennon. Aí eu fiquei Ah, surpreso com essa frase, falei, cara, essa frase de John Lennon
Aí logo depois, Puta, eles têm cara, o casal tem uma discussão e a menina fala: sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Não é do John Lennon, é da Yoko Ono. Ah, Você viu verdade. esse seriado? Você viu esse Exa seriado? eu fiquei Você nessa viu esse pira seriado, também. hein? Eu fiquei Hein? nessa. É, eu vi. É isso Você mesmo. se lembra desse detalhe? Se lembra não Lembro, se lembra desse lembro. frase, não? Eu falei, caralho, até aí o Raul Foi. sugou. Total. Não, e eu não fazia ideia mesmo, assim. Os E compositores medíocres copiam, mas os grandes compositores se influenciam, né, por assim dizer, né? se inspiram, é Se verdade. inspiram. É, não, muito bom. Eu vi, agora eu não Você lembro o não nome da lembra desse série. detalhe? Eu Eu sei lembro, porque eu estava vendo isso com a Kika. Eu falei, olha aí, Kika, mais uma do Raul. eu sempre achei genial isso. Eu trabalho até com marketing, até teve algum trabalho, algum insight que eu até usei essa frase, coloquei ali. Raul Seixas, eu não sabia. E aí eu vi Mas você nessa se lembra? série. Mas você viu essa série? Você se lembra desse comentário? O casal Lembro, lembro, brigando? E lembro. o namorado fala isso, pô, sonho, e a garota fica assim. Aí logo depois do capítulo seguinte, ela fala a frase de novo e fala: não é do John Lennon, é do Yoko Ono. É, exatamente, exatamente. Eles estão numa briga, ele está acompanhando muito uma senhora que é muito rica também, né? E ela É, exatamente. vai meio que no embalo. Aí nessa Vão dar um discussão golpe na ela. mulher. É, exatamente. É muito boa, muito boa. Ô, Arnaldo, Tem, eu. eu nasci há 10 mil anos atrás também. É uma canção americana, né? É I was born mesmo? 10, I was born 10,000 years ago. Uma canção de um rock antigo americano. Isso aqui que me falou. Olha, eu não Eu ouvi. sabia. Deve ter na internet, deve ter na internet. é, Caraca. Essa eu não SOS, sabia. também do Birds, né? A melodia. A melodia Meu, parece, é verdade. Parece aquela música do Birds. É muito, muito parecida mesmo. sim. Ah, mas é legal isso. Você com a Kika deve ter muito assunto sobre Raul, né? Porque é um ser assim, fantástico. A, Que demais. a É gente, muito bom essa coisa. a A gente vida até. dá uma volta, né? A gente Não, porque está até. não, porque eu conheci a Kika na época que eu tocava com o Caetano. A Kika era a Aham. melhor amiga da Cláudia, mãe dos meus filhos, que era a minha primeira mulher. Então a gente era muito amiga. Ela, inclusive, ela é madrinha do meu segundo filho. E eu me lembro até hoje quando a Kika apareceu lá em casa, falando que ela estava grávida do Raul e que ia morar em São Paulo com o Raul. E a gente, Kika, coitada da Kika, a gente preocupadíssimo com ela, porque o Raul já estava assim pichadão por todo mundo, já tinha aprontado com todas as gravadoras, já estava se drogando excessivamente, a coisa da bebida do pâncreas dele, enfim, o Raul já estava uma decadência muito grande e a Kika levantou a carreira do Raul de uma certa maneira. Mas eu me lembro até hoje a gente preocupado com a Kika, dela ir morar em São Paulo e casar com o Raul. A gente fala, mas Kika, pô, tanta gente para você casar, vai casar lá com o Raul. Está nessa fase, né? A gente se drogava, entendeu? Mas o Raul sempre se drogou muito mais do que a gente. Então a gente ficava preocupado pela saúde mental e física da Kika. A gente é de São Paulo, né? E a gente mora, eu morava, o Lobão mora num bairro que diz que o Raul, né? O Raul frequentava ali uma padaria ali perto ali da Avenida Vital Brasil ali. Diz que a Estrela do Butantã e o Raul frequentava lá, né, Lobão? Sim, mas aí ele morou lá mesmo, Ele né? morou um Ele tempo. antes Morou lá de com a Kika morrer. durante 5 anos. 5 anos, morou com a Kika lá 5 anos. Depois acho que ele se mudou de novo, não sei. E aí Aham. e tem as Ele- e, e aí tem aquelas coisas, né? Eu lembro de uma história assim, né? Falaram assim pro Raul, pô, Raul, bebendo logo cedo, né? Toma um suco de laranja. Aí ele pegou um copo de vodka, tinha uma gota de suco de laranja, ele pôs, tá aqui, ó. E virou e bebeu. Caramba. Aquelas coisas, né? Não Olha, sei. ele não era assim quando ele era Raulzito. Depois que ele virou assim, depois que ele virou a grande estrela, virou esse grande personagem, né? Não, sim. Eu acho Caramba. que ali ele passou um pouco do ponto. É uma pena, porque eu sou muito fã das músicas dele e tudo, mas eu acho que tem uma história aquele poeta inglês, William Blake, do século XVIII, que ele falava que
o excesso, o caminho do excesso leva à sabedoria. Isso não é verdade. Nem sempre os excessos, o caminho do excesso leva, muitas vezes o caminho do excesso leva à desgraça total. Eu já vi muita gente, por causa dos excessos, não aprender nada e se afundar de uma maneira desnecessária, né? Eu lamento Exatamente. profundamente. Eu Até acho que eu sou contra a proibição das drogas, mas acho que todas as drogas deviam ser liberadas, mas acho que os excessos são prejudiciais à saúde e tem muita gente que não aguenta, tem muita gente que toma um ácido e fica muito bem, tem gente que toma um ácido e fica a esquizofrenia bate de não maneira mais volta forte, mais, né? não volta mais. É o caso do Sid Barrett do Pink Floyd, né? O cara que inventou o Pink Uhum. Floyd, né? Nossa. Andava com uma turma que achava que quanto mais ácido tomasse, mais ele ia adquirir sabedoria e foi ao contrário, né? Não, verdade. Então tem que Ar- tomar muito Exatamente. cuidado com todas as Não. drogas, com álcool, com cigarro, até É, com café, com tudo, tem que exa tomar cuidado. tudo em excesso, né? Tudo em excesso, como você falou, tudo o excesso, né? O excesso. Te tira do plumo, te tira do meio termo ali, né? É, E, exatamente. Tem que Arnaldo, pegar. eu vou ter mais uma aí que você quer tirar aí do baú do Arnaldo? Não, eu só queria saber, porque ele conheceu tanta gente assim, maluca, vamos dizer, nesse sentido de, né? Eu queria saber se ele conheceu o Tim Maia também. Boa, verdade, Muito, muito. Eu conheci verdade. o Tim Maia, eu conheci o Tim Maia na época do The Bubbles, quando a gente tocava com a Gal Costa, antes de ir para a Ilha de White. Foi ali que eu conheci o Tim Maia. Tinha um show que era Gal Costa e Tim Maia em Manaus. A gente pegou um avião no Rio e até o avião chegar em Manaus, pousou umas duas, três vezes no meio do caminho. E em Manaus a gente fez dois shows, então ficamos uma semana em Manaus, fizemos um passeio de barco maravilhoso. Aí eu fiquei muito amigo do Tim Maia. E o Tim Maia gostava muito de mim, e eu gostava muito do Tim Maia, porque o Tim Maia é um gênio, mas ele tinha ele gostava de mim do nada, porque eu não era da turma, não frequentava a turma do Tim Maia nem nada, mas isso na época do The Bubbles, né? Eu me lembro que ele me apresentou a primeira máquina de fazer baseado, isso em 1970, né? Caramba! Uma maquininha de fazer baseado. Eu fazia o baseado muito mal, ele me apresentou essa máquina. Eu falei, pô, onde é que você arrumou essa máquina? Ele falou, foi o rei que me deu. Eu falei, que rei? Foi o Roberto Carlos? Eu falei, pô, mas Roberto Carlos? Ah, Arnaldo, claro que o Roberto fuma, aquele cachimbo é só para disfarçar. Era, Aí, era, era aí ele bebeu tanto no voo da volta, ele bebeu tanto no voo da volta, que ele pô, resolveu sair na porrada com os taxistas no Galeão, tirou a camisa e chamou os taxistas. E os taxistas rodearam ele, queriam bater nele. E eu querendo pô, acabar com a briga. Pô, peraí, time, peraí, não é nada disso. Ele, pode vir, porrada. Pô. Cara, o time era uma figuraça, figuraça. Uma vez eu perguntei para ele por que ele bebia tanto. Né? Pô, você bebe tanto no avião? Ele falou, pô, isso aqui é invenção de brasileiro, isso não pode dar certo, por isso que eu bebo. Isso aqui é avião, avião não pode dar certo, é invenção de brasileiro. Pô, não, muito bom, muito bom. Ô, Arnaldo, tanta história, você vê assim, até em filmes, em pequenas séries, assim, você não se vê assim, alguém sentando com você, pô, Arnaldo, vamos colocar direitinho, assim, uma timeline das histórias que você viveu, Eu porque, me lembro, eu me lembro que eu tinha uma banda chamada Power of Jimmy, onde a gente só tocava Jimi Hendrix. E o guitarrista viajou para fora e eu assumi a guitarra. Isso foi em 1990 e alguma coisa, não me lembro agora. Então, a gente foi abrir o show do Tim Maia em Santa Catarina, dois shows. Um era numa praia, o outro era em Camboriú. Eram duas praias em Santa Catarina. E no primeiro show na praia, assim, ao ar livre, quando o Tim Maia me viu, eu já tinha encontrado com ele em alguns programas de televisão e tal. Mas era um tempão que eu não tinha visto o Tim Maia. E ele fez aquela festa, fez uma festa em Arnaldo Brandão, não sei o quê. Aí na hora do show dele, quando ele chegou, eu tinha acabado de tocar o Jimi Hendrix, quando ele estava chegando, ele viu o Jimi Hendrix, tava, pô, bacana, o Arnaldo Brandão, aí entrou no palco, aí entre uma música e outra ele não parava de falar bem de mim, Arnaldo Brandão, aqui abriu meu show, Arnaldo Brandão, não sei o que, pô, todo bobo assim na plateia, né, porque a plateia não sabia quem era Arnaldo Brandão ali em Santa Catarina, mas ele falando o meu nome toda hora, eu fiquei, pô, todo vaidoso eu fiquei, né. No dia seguinte, já em Camboriú, o pessoal da produção me ligou e falou assim, Arnaldo,
pessoal da produção local, que eu não conhecia. Sim. Arnaldo, é o seguinte, pô, o Tim não quer fazer o show hoje de jeito nenhum. Uma é sexta, outra era no sábado. Vê se você consegue convencer o Tim Maia a fazer o show. Aí eu liguei pro Tim, falei, não vou não, porque pô, os caras não botaram camarim, não tem camarim, uma sacanagem, não vou fazer esse show não quero fazer, não vou fazer, não vou fazer. Falei, pô, Tim, tá todo mundo aqui esperando você, pô, a praia aqui é maravilhosa, o hotel é maravilhoso. O pessoal, aí eu liguei pra produção, olha, tem que ter um camarim. Fiz todo aquele intermédio e tal. Sim. Aí o Tim, então, tá bem, vou fazer o show só porque você tá falando e tal. Aí foi fazer o show, aí a gente abriu com o Jimi Hendrix, depois ele entrou, aquela banda maravilhosa do Tim, aquela festa do caramba. Eu tinha todo animado. Arnaldo Brandão, um prazer aqui, eu queria falar para vocês aqui, o Arnaldo Brandão, um grande músico, papapá, elogiou uma vez, duas vezes, na quarta vez que ele foi me elogiar, porque o Arnaldo Brandão já fundou o The Bubble, já fundou a Bolha, já fundou o Brilho, outra banda Terro, agora o Hanoi, agora não sei o que ele está afundando, não. Muito bom, muito bom, muito bom. Aí eu dei muita risada. Aí no dia seguinte, depois do show, antes de pegar o avião de volta, ele me chamou lá, me ligou no quarto. Vem aqui, Arnaldo, tem um baseado aqui, é skunk com haxixe. Aí fui lá no quarto dele, ele falou que tinha parado de fumar, estava só tomando guaraná e skunk com haxixe. Mas tinha parado de cheirar. Eu falei, muito bem, tinha cocaína realmente é muito ruim e tal, fiz aquele discurso e tal. Mas ele estava bem. Alguns anos depois ele morreu, né? Uma tragédia a morte dele. Nossa. Mas Nossa, era uma superou. figuraça. Não, imagino. Porque sempre foi muito bem humorado, dentro daquele mau humor dele, era sempre muito bem humorado. Teve um dia, teve um dia que ele estava ensaiando isso no Hanoi, no Hanoi, Hanoi. Eu estou rindo aqui antecipado, Não, porque a gente estava ensaiando num quartinho pequenininho, que era o depósito, no apartamento onde ficava o estúdio. Hoje o estúdio chama Companhia dos Técnicos, mas antigamente era o estúdio da RCA, BMG. legal. E eu estava ensaiando para gravar o primeiro disco do Hanoi. Isso foi em 85, né? Aí a gente tá ensaiando, de repente, eu ouço um cara aos gritos, batendo nas portas. Miguel Plops! Abre essa porta, Miguel Plops! E o Miguel Plops trancado, não queria abrir a porta. Aí ele batendo na porta. Porquinho! Porquinho era o Michael Sullivan. Abre essa porta, Sim. Porquinho! Batia pá, 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 pá. Aí eu falei, caralho, acho que com essa voz que o Tim Maia aos gritos na gravadora, todo mundo na gravadora se escondendo pelos cantos, e ele gritava, quer dizer que agora quem entende de música é o Miguel Plops, dos The Fevers. E quando ele falava The Fevers, cuspia, assim. O Miguel Plops do The Fevers é quem entende de música. Eu, Tim Maia, não entendo mais de música. Alô, Porquinho, filho da puta! Batia na porta e o Porquinho se escondendo, uma confusão dos diabos. Aí eu fui assim, pô, Arnaldo Brandão, você tá aqui, não sei o que. Aí ele entrou no quartinho, o que você tá fazendo? Eu tô ensaiando. Eu tô ensaiando, vamos levar um som. Aí entrou no quartinho, tava eu, o Afonso, o Pena, o baterista, acho que ainda tinha o percussão também. Um quartinho bem apertado, assim, bem pequeno. Aí ele estava tocando, ensaiando as primeiras músicas do Hanoi Hanoi. Então, solos de guitarra e tudo mais. A primeira coisa que ele falou, no meio de ensaio, para. Tem muito solo de guitarra, a guitarra mais simples. Aí deu um toque pro Afonsinho. Aí chegou pro baterista, tá dando muita virada, tá dando muita menos virada. Só tum. Aí pegou a flauta transversa, e tocava bem flauta transversa, começou a tocar a flauta transversa improvisante, começou a ler, aí paramos o ensaio e começamos a levar um som, né? Aí, flauta transversa, tocando, de repente ele, pá, adormeceu na cadeira. E o nariz tinha uma bolinha branca, assim, eu falei, caralho, puta que pariu. Superou Bebeu e tanto, cheirou e bebeu e desmaiou, quer dizer, devia estar vários dias já ainda. desmaiadão, assim. E A gente de mansinho, cara, deixa ele dormindo aí, de mansinho sempre fomos embora. deixou a baqueta, deixou o instrumento. Acabamos e fomos embora. Aí depois eu soube que nessa mesma noite ele pegou uma fita cassete, já de noite, e ameaçou, vou te matar, seu filho da puta, e ameaçou o Miguel Plops, e o Miguel Plops fugindo dele, ele fingindo que aquilo, fita cassete, de vídeo cassete, sabe? Sim. Ele fingiu assim como se fosse um revólver, e à noite Sim.
O Miguel Prost ficou meio com medo, saiu fugindo. Meu Deus, Cara, coitado. muito bom, muito bom, E muito bom. depois eu soube que a discussão é porque ele queria fazer um remix, ele tinha gravado uma música com a Gal Costa, e ele achou que a voz dele não estava boa. Eu acho que a discussão foi por causa disso, mas enfim. Tinha uma Olha, figura muito engraçada, muito engraçado o Tim Maia. cara, Eu me lembro que eu me lembro uma vez do Tim Maia, o André Almir Shediac foi lançar um livro, primeiro livro, Songbook, primeiro Songbook do Almir Shediac foi com canções do Caetano. Então tinha uma boate chamada People, aqui pequenininha, que foi o lançamento do livro do Almir Shediac, primeiro songbook com as músicas do Caetano. Então ele chamou várias pessoas para cantar. O Almir Shediac, inclusive eu. Eu fui cantar o São João de Xangô Menino. E então estava todo mundo cantando, era só voz e violão. O Gil, Cazuza, Djavan, todo mundo da MPB, devia estar Gal, devia estar... Enfim, todo mundo da MPB estava lá, um lugar muito pequenininho assim. E quando chegou o Tim Maia chegou com a banda toda, o palco pequenininho, mas o Tim Maia montou a banda toda. Em vez de cantar uma música do Caetano, cantou uma música do Caetano, depois fez o show dele. Só que entre uma música e outra, no show, todo mundo cantando, todo mundo dançando na boate. Entre o show dele, como ele estava proibido na Globo, porque ele tinha aprontado lá, não sei exatamente o que passou a mão na bunda do Chacrinha, uma confusão qualquer, abandonou o Chacrinha, o Boni de saco cheio vetou ele da Globo. Cara, ele sacaneou tanto o Boni, você não tem noção. E o Boni era muito poderoso na época. Mas ele, aí, Boni, essa novela aí vale tudo, esse nome é meu, hein, bicho? Você tá me roubando o nome, vou te processar. Aí, Boni, esse teu vale tudo tá com nada, o meu vale tudo é que é legal. E tocava o vale tudo dele. Aí, Boni, tô vendo tua mulher na fila do banheiro, hein, Boni? Abre o olho, hein, Boni? Aí, Boni, entre uma música e outra. Ela acabou de entrar no banheiro, tá demorando muito, hein, Boni? Olha lá, hein, Boni? Mas sacaneou tanto o Boni. Eu falei, caralho, cara. o Tinha maluco, bicho, tá fudido, não entra na Globo, fica sacaneando o Boni. Isso na frente de todo mundo, e o Boni, pô, não pôde fazer nada, né? Porque só tinha gente muito famosa do mundo artístico. Né? Vai pegar pilha também na frente de todo mundo, não tinha nem o que fazer, né? Ó, muito bom, muito bom, muito bom, cara, muito bom mesmo. Demais. Nossa, questão Mas de maluco. eu namorava uma menina que ele também estava afim, minha menina cantava com ele. Era a Viviane. A menina fazia backing vocal e eu namorei essa menina numa época. Aí ele começou a me chamar, ô, Belo Brandão. Me chamava de Belo Brandão. Ele botava apelido em todo mundo. Tim Maia era uma figuraça. É, que Que figura. figura. Não, que figura, que figura. Ô, Arnaldo, Outra figura maravilhosa que eu convivi, mas que infelizmente não deu para tocar muito, é o Cassiano. Cassiano é um dos maiores gênios da música brasileira. Soul music, fantástico, um grande compositor, mas completamente maluco, até, completamente até paranoico. quando você falou dos grandes da MPB, eu ia falar, né? Você foi listando, eu ia falar, até falar Cassiano, ele tava, né, nesse show que você falou do. Não, do songbook não, mas Não. o Caetano, como sabia que o Brilho era conhecia o Cassiano e o Paulzão era parceiro do Cassiano, e eu tocava no Brilho, antes mesmo do Brilho estourar com Noite do Prazer, o Caetano sabia que eu tinha essa banda chamada Brilho. Então resolveu gravar uma música do Cassiano, pediu para gravar uma música do Cassiano. O Cassiano mandou uma música dele e do Paulo Sdan e chamou o Cassiano para gravar. Só que foi impossível gravar com o Cassiano, porque o Cassiano ele tinha um certo ressentimento dos brancos fazerem sucesso e Odara tinha estourado e achava que, enfim, era um tanto quanto preconceituoso, acho que até com o próprio Caetano, e ele fez tudo, ele dificultou tudo para a música não ser gravada. Inclusive, é, ele não gostou da bateria do Vinícius, é, chamou o Claudio Zoli para tocar a bateria, aí o Claudio Zoli sentou e tocou a bateria, ele também não gostou da bateria do Claudio Zoli e falou que a bateria do Claudio Zoli era muito alegre. Aí o Claudio Zoli mudou a batida da música. Era uma canção dele e do Paulo Sdan. E tava o Brilho presente, estava outra banda da Terra presente, loucos para gravar a canção do Cassiano e do Paulo Sdan. E foi impossível gravar, porque teve uma hora que ele falou assim, porque era todo mundo gravando junto, todo mundo ao mesmo tempo. Um, dois, três, quatro, grava. E quem fazia a contagem era o Cassiano. E o Cassiano falou, não, não vou contar um, dois, três, quatro, vou contar só um. Vocês entram no meu um. Porra. Aí o Caetano, a gente gravou a gravação de qualquer coisa, o Caetano nem botou essa música provavelmente deve ter sido apagada, eu nem me lembro mais dela. E ele acabou gravando uma outra música do Paulo Sdan, muito bonita, chamada Quero um Baby Seu. Mas era para ser uma outra canção do Cassiano, e essa canção Quero um Baby Seu nem é do Cassiano,
é do Paulinho Motoca, o Paulo Sdan, e de um outro compositor parceiro também, de soul music e tal. Uma música até bonita. Ontem à Caramba. noite, eu que no Estrela do Mar. Uma canção bacana pra caramba. Mas é isso. Os gênios, às vezes, têm essas idiosincrasias e que atrapalham Exatamente. muito a carreira deles. Imagina Você li... o Caetano, o Cassiano com o Tim Maia. Devia ser uma loucura, né? É, porque eles eram muito amigos, mas como o Tim Maia fez muito sucesso, e o Cassiano gravou um LP que é espetacular, né? Afro Samba Cuban Soul, que é uma obra-prima esse LP da música soul brasileira. Mas o Cassiano era um tanto ressentido, né? Era complicado, né? Mas o Tim gravou várias músicas do Cassiano, se não me engano. Sim, E sim. o Júlio Barroso, ele também entra nesse time dos mais loucos que você conheceu também? É, o Júlio Barroso era um cara muito manso, mas quando ele voltou de Nova York, ele voltou completamente punk, já com o dente quebrado e cheirando pra caramba. Mas ele fez esse grande favor, ele fez esse grande favor de me apresentar aos músicos do Cassiano, com o qual eu montei o Brilho, né? Então, mas o Júlio depois entrou numa fase muito destrutiva, né? É uma pena, né? Eu só lamento. É. Mas Muito enfim, jovem. faz parte da vida, né? Exato. Ô, Arnaldo, muito obrigado mesmo pelo seu tempo. São tantas histórias que, olha, a gente fala sempre com diretores aqui no podcast, roteiristas. Eu vou indicar, meu, senta com o Arnaldo Brandão que vai dar uma série, uma microsérie. Com certeza, merece. Merece, viu? Muito obrigado mesmo, viu, Arnaldo, pelo seu tempo. Valeu Valeu. mesmo. Obrigado a vocês e desculpa esse contratempo para começar e Imagina essas que é confusões isso. que o meu computador está estranho e o telefone também, mas conseguimos finalmente. Não, conseguimos e foi muito bom. Nossa, pô, aqui a gente ia ficar horas e horas porque você ia puxar uma história, não, né? Ninguém nunca sentou assim e falou, Arnaldo, eu acho que dá aí um livro, dá minissérie, dá um mini doc aí. É, porque tem minha vida nos anos 70 com a bolha, depois tem no final dos anos 70 com o Rolling Stones, depois tem com os Baianos, depois tem com o Hanoi, tem com, enfim, Exato. É, história que não falta. são temporadas, né? São temporadas, exatamente, são temporadas, temporadas. Lobão, obrigado também aí por fazer parte aí dessa bancada virtual. Falamos aí com o Arnaldo Brandão, cara. Obrigado, Daniel. Obrigado, Arnaldo. Prazer estar aqui com o Arnaldo. Eu sou fãzaço, adoro o Ser e o Nada, o disco do Hanoi Hanoi, inspirado em John Paul Sartre. E muito legal. Espero muito ver mais discos seus aí da carreira solo. Adoro o Arnaldo e o Plano D. E muito sucesso. Obrigado mesmo, Arnaldo. Valeu, obrigado. Eu estou com um trabalho recente que eu lancei, era para lançar na pandemia, mas estou Por lançando favor, agora, por que chama favor. Brandão Psicopop. Ele está lá na Tratori, está no Spotify da vida também, está no meu canal do YouTube, no Instagram também. No Instagram eu nem faço muito, mas tem uma pessoa que faz por mim. Mas no meu canal do YouTube e no Spotify, chama Brandão Psicopop. Ah, Tem legal. umas canções lá bastante interessantes. Tem umas parcerias que eu fiz com o Fausto Fawcett e com o Lila. Outra que eu botei o Boa. Tavinho Paz para cantar também junto com o Lila. Então é um disco bem interessante que eu recomendo a todos. Chama Brandão Psicopop. Procurem que vocês vão gostar. Bom, não, com certeza. O link já vai estar aqui embaixo na descrição aqui desse episódio. E muito obrigado, Arnaldo Brandão. Muito obrigado, Rafael Lobão. Muito obrigado você que acompanhou até agora. Várias e várias histórias, vale a pena. Curta, compartilhe e propague aí o nosso podcast nos 90. E por hoje é só, pessoal. Fui!